Senhor. Bom dia para você, bom dia para a sua família. Beijo na esposa e crianças. Que alegria tê-lo aqui conosco na live. Já começo agradecendo o seu tempo. Sei que tem sido um momento onde o senhor tem sido muito importante, participando de vários encontros, várias lives. Já agradecendo hoje a nossa conversa, ela está sendo retransmitida por vários canais, o canal Fórum, o canal 247 e várias pessoas que estão aí transmitindo, fazendo essa nossa conversa chegar para muita gente. Eu não poderia deixar de começar hoje falando para as pessoas que hoje é um dia muito especial, né? Muito auspicioso a gente ter uma conversa sobre esse momento que a gente está passando, numa sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, paixão que no grego vem de patis, que é sofrimento, né? E tem muito simbolismo a gente celebrar essa sexta-feira da paixão, e a palavra celebrar não quer dizer festejar, quer dizer honrar, quer dizer louvar, quer dizer lembrar, né? É uma data tão importante, tanto para os judeus, que foi alguns dias atrás, uns 2 dias atrás, a Páscoa judaica, como para os cristãos que celebram hoje a crucificação e a morte de Jesus no Calvário. Um dia onde a gente lembra, né, de uma pessoa que veio trazer o amor e o bem para os outros e foi traída por dinheiro, né, por 30 moedas de prata. A gente lembra essa história da passagem, de atravessar, né? Crise é sempre travessia, crise nunca é solução, é o aprendizado que a gente tem com a travessia. E, por fim, lembrar que todos esses símbolos eles têm que mexer com a gente de alguma maneira, né? O engraçado, porque todas essas religiões que são o cristianismo, o islamismo e a religião judaica, as três surgem criticando os símbolos, mas não os símbolos por si só, os símbolos por serem somente símbolos e não lembrarem aquilo que os símbolos deveriam lembrar, né? E a gente chega num momento de mundo onde a gente deve olhar para um dia como hoje e olhar para esses símbolos e tentar lembrar o que esses símbolos trazem a nós, as mensagens que esse símbolo traz a nós. Talvez a Páscoa que nós todos vamos viver em todas as nossas vidas, que mais tenha esse significado, de entender o sofrimento, do aprendizado com o sofrimento, da travessia com o sofrimento. E queria falar para todos vocês que participarem da live de hoje, já pedindo para todo mundo que está entrando, já temos, assim, batemos o recorde de, nos primeiros 2 minutos, temos quase 5.000 pessoas já ao vivo com a gente. Todo mundo dando um like, por favor, e esse like não quer dizer que você já gostou de uma coisa que você não viu, quer dizer que isso vai fazer no YouTube o vídeo mostrar que tem muito interesse das pessoas e isso vai ser apresentado para muitas outras, para elas poderem assistir também. E todo mundo do Facebook que deu seu compartilhamento para isso poder chegar a muita gente. É muito importante. E a surpresa é o seguinte, no final da nossa conversa hoje, a gente vai ter uma bênção super especial para todos que estiverem aqui presentes para essa Sexta-feira Santa. É uma data especial, não é, presidente Lula, da gente estar conversando no meio de toda essa crise, lembrando a paixão de Cristo, né? É muito especial, Eduardo. Você fez muito bem de lembrar no começo da live e fez muito bem de chamar a pessoa que vai fazer, sabe, uma reza final na nossa live. Eu queria te dizer, Eduardo, que eu espero que nessa Sexta-feira Santa a gente não esqueça nunca de que o homem mais importante que já apareceu no planeta Terra foi crucificado por conta da inveja, por conta do ódio, por conta de mentiras. Eu não esqueço nunca a imagem do povo pedindo para libertar um ladrão e manter Jesus Cristo crucificado. A grandeza dele era tão grande que ele sobreviveu durante 2000 e não sei quantos anos a essa mentira, e hoje continua sendo símbolo da fraternidade, símbolo do amor. E eu espero que nessa Sexta-feira Santa o povo brasileiro possa acordar e viver um dia mais tranquilo, viver um dia apreensivo, obviamente, por causa do coronavírus, mas eu diria, acordar com um pouco mais de vontade de recuperar o humanismo, recuperar a solidariedade, recuperar a bondade, porque eu acho que nós estamos precisando voltar a ser humanos. Nós estamos precisando mostrar
que vai prevalecer o humanismo dentro de nós e que nós não seremos nunca transformados em máquina de ódio, em máquina de inveja, em máquina de provocação. Então, eu desejo que essa sexta-feira possa, sabe, aquela imagem do Papa sozinho na Praia São Pedro, debaixo da chuva, sabe, rezando a mensagem que ele deu antes de ontem sobre a questão da Sexta-feira Santa, eu espero que ela bata muito forte na cabeça de cada homem, de cada mulher, de cada criança, para que a gente possa recuperar o direito do Brasil voltar a ser um país feliz, otimista, um país que acredita no seu futuro. Então, parabéns, desejo que Deus abençoe essa nossa live, abençoe a nossa cabeça, nos dê inteligência para tentar responder aquilo que é a expectativa das pessoas que estão acompanhando essa pequena conversa entre nós. Muito bacana, presidente. A gente vai falar aqui primeiro um pouquinho das notícias que a gente tem no mundo. Eu vou passar para o senhor comentar essas notícias, a doença, a contaminação, o tratamento, tudo isso tem sido muito dinâmico. Todos os dias a gente tem novidades a respeito disso. Essas novidades mudam muitas vezes os prognósticos das pessoas. E depois a gente vai falar um pouquinho do nosso caso aqui de Brasil. O mundo, ele já tem mais de 1.600.000 casos confirmados do coronavírus, né? A gente está quase batendo a trágica marca de 100.000 mortes também confirmadas. O número de mortes estimado é muito maior do que isso, mas isso é o número de mortes oficiais. E aqui só uma curiosidade, os Estados Unidos, que se tornou o epicentro da crise no mundo, e um país onde no começo o presidente tinha uma postura de achar que, olha, não é tão sério, não, a gente vai passar rápido por isso é assim, na verdade tem cura, é a cloroquina, tudo que a gente está vendo aqui no Brasil, os Estados Unidos tentou fazer isso antes, a gente está repetindo, né? Aliás, um erro, dá para ver que é um erro pelos números que eu vou falar agora, nos Estados Unidos, e os Estados Unidos ele já tem 465 mil, quase 500 mil de casos confirmados, mais de 16 mil mortes. E veja bem, presidente, dos 465 mil casos americanos, só 26 mil, mais ou menos 5%, um pouquinho mais de 5%, se curaram. O resto está todo mundo ainda lutando pela vida nos Estados Unidos. E Nova York, e aí, para mim, uma primeira coisa para a gente falar, isso para mim, a gente falando de simbolismo aqui, isso é um simbolismo para mim muito forte. Não existe um lugar no mundo mais rico do que Nova York. Todos os trilhões do mundo passam por Nova York. Se existe algo que o dinheiro pode resolver, esse algo é resolvido quando acontece em Nova York, no lugar dos trilhões e não bilhões. Pois bem, Nova York, o estado de Nova York, tem mais casos do coronavírus do que qualquer outro país do mundo. Eu vou repetir, o estado de Nova York tem mais casos de coronavírus do que qualquer outro país do mundo. Então isso mostra para a gente o seguinte, não há dinheiro suficiente para conseguir combater essa doença que veio. Só existe, e aí talvez uma lição para o ser humano, só existe a gente se ajudar. A única defesa que a gente tem contra esse vírus é a gente se ajudar. E se ajudar não se contaminando e se ajudar não contaminando o próximo. E mais, uma lição de humildade, né? Porque o presidente americano, que é o cara que nunca volta atrás, que nunca erra, tendo que assumir seu erro. O prefeito de Milão tendo que assumir seu erro. O primeiro-ministro da Inglaterra não só tendo que assumir seu erro, mas sendo internado na UTI depois de falar com sarcasmo, com ironia dessa doença. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para o senhor. É impressionante, né? A crise sendo mais forte nos lugares mais ricos do mundo. Se isso não é uma mensagem para o nosso modo de viver, né? Desenfreado aqui do capitalismo, eu não sei mais o que é uma mensagem, né, presidente? Eduardo, você sabe que eu agradeço a Deus todo dia, porque no começo do vírus, eu fui ao Papa, eu fui depois à Alemanha, eu fui à França, eu fui a Genebra, e eu voltei preocupado. Desde que eu voltei, eu não saí de casa para evitar exatamente de contaminar alguém ou para evitar de ser contaminado. E eu fiquei assustado como é que os países ricos, ou seja, não se prepararam também para enfrentar um vírus que antes era muito fácil culpar a China. Era muito fácil jogar a culpa em cima da China, porque a China é comunista, porque a China não sei das quantas, porque a China é autoritária, porque a China não cuida disso e tal. O dado concreto é que hoje a China
está mostrando que ela tratou com mais competência o enfrentamento ao vírus do que todos os outros países. Eu sei que tem muita gente no Brasil, porque no Brasil tem muito vira-lata que acha que nos Estados Unidos tudo é melhor do que no resto do mundo, que Nova York, eu não sei das contas e tal. A verdade é que o sistema de saúde nos Estados Unidos é muito precário. É muito precário. Os Estados Unidos não têm uma coisa similar ao SUS aqui no Brasil, que é uma coisa extraordinária, que só não é melhor porque a elite brasileira trabalhou contra o SUS desde que ele foi criado na Constituinte de 1988. Ou seja, efetivamente, a elite, a iniciativa privada nunca aceitou o SUS. Por isso é que fizeram a emenda 95 e tiraram 22 bilhões de reais, que deveria estar agora incentivando o SUS a ser muito mais atento. Você sabe, Eduardo, que de todos os leitos que existem no Brasil, 63% existe no SUS. Ou seja, então, Nova York, quando acontece esses números, e eu também queria valorizar o seguinte: Nova York, o número é muito alto, porque lá teve teste mais alto do que qualquer outro lugar do mundo. E aqui no Brasil, se fizer teste, vai dar um número muito alto, muito alto. Uhum. O depoimento do governador do estado do Piauí, ele acha que, pelas teses dele lá, ele acha que, se for fazer teste, ele vai encontrar mais de 2.000 pessoas no estado que pode estar contaminado. Aqui no Brasil, nós temos feito ontem 55 mil testes. Portugal, que só tem 10 milhões de habitantes, tinha feito 81 mil testes. Ou seja, então o Brasil sequer, e essa que eu acho que é a maldade, o Brasil sequer está testando para poder não mostrar a verdadeira face da irresponsabilidade do tratamento do coronavírus aqui no Brasil. Obviamente que o que está acontecendo em Nova York é um alerta para a ignorância e para a arrogância do Trump, para a ignorância e arrogância dos governantes que acham que pode resolver todos os problemas do planeta com discurso. Ou seja, está provado cientificamente por todos os cientistas responsáveis do planeta Terra de que a melhor arma para enfrentar o coronavírus, enquanto a gente não descobrir uma vacina, é o isolamento. O isolamento responsável das pessoas que querem cuidar da sua família, das pessoas que amam a sua família, das pessoas que se amam e das pessoas que amam o próximo, que amam o seu semelhante, que não quer contaminá-los. Então, eu sei que para você manter o isolamento, é preciso que haja dinheiro para suportar as pessoas em casa. E por isso que nós estamos brigando tanto para que o governo transfira logo dinheiro para as pessoas mais pobres. É importante lembrar também, né, Eduardo, que aqui no Brasil o governo tinha estabelecido dar R$200 por família. Depois de muita briga, os partidos de oposição, o PT, o PCdoB, o PSOL, o PDT, ou seja, o PSB, conseguiram fazer com que chegasse a 500, e o Bolsonaro, uma demonstração que ele estava brincando com a doença, um cara que só podia oferecer 200, ofereceu 600 para não ser derrotado pela Câmara, quando, na verdade, a gente reivindicava R$1.045 para todo mundo. Ora, eu espero que esse dinheiro saia logo e espero que o povo brasileiro seja responsável. Não adianta brincar, não adianta desafiar. Nós estamos enfrentando um exército, sabe, muito poderoso. Um exército que a gente sabe o que ele é, a gente não sabe como ele funciona, como ele age, não tem ainda a totalidade da informação. Eu ontem comparei, sabe, o coronavírus com os soldados vietnamitas contra os americanos. Ou seja, os americanos sabiam que eles estavam lá, sabiam que tinha muitos soldados, mas eles estavam enterrados num buraco lá para surpreender os americanos. E aqui no Brasil é isso. Aqui no Brasil nós temos que ficar escondidinho na nossa casa. Quando a gente tiver que trabalhar, a gente tem que ter equipamento para ir trabalhar. Quais são as atividades essenciais? Sabe? Qual é a função essencial para o cara que fabrica pão, para o cara que vende pão, para o cara que produz a macaxeira, o cara que planta? Ou seja, essa gente que precisa trabalhar, o motorista, o médico, a enfermeira, tem que ter estrutura do Estado para garantir que essas pessoas não sejam contaminadas. Não dá para ter arrogância como o prefeito de Milão, como o primeiro-ministro da Inglaterra, como o Trump e como o Bolsonaro aqui no Brasil. Ou seja, humildade significa sabedoria. Ouvir os outros significa... Eu sempre digo o seguinte: se todo político tivesse, sabe, menos boca
e mais ouvidos, o mundo seria melhor. Se a gente tivesse a capacidade de ouvir mais do que falar mais. E o Bolsonaro, ele peca por falar bobagem. Ele peca, sabe, por ser desaforado diante da ciência, diante da inteligência do nosso povo. Então, eu quero que as pessoas olhem, eu estou até com os dados agora, que eu acabei de receber agora. É estranho que a gente veja Nova York com os Estados Unidos com 16.686 mortos. A Espanha já está com 15 mil, a Itália com 18 mil. Quando eu fui na Itália visitar o Papa, eu tive com o ministro da Saúde, ele estava certo que eles tinham vencido a doença, eles estavam certos. Ou seja, hoje é o país que mais tem mortos, sabe, do coronavírus. E aqui no Brasil nós estamos caminhando, sabe, estamos caminhando. Eu espero que a gente não há disputa de quem é mais competente ou menos competente, é apenas uma disputa de responsabilidade. Só espero que no Brasil, sabe, que nessa sexta-feira santa, uma mão bata na cabeça do Bolsonaro e fala: crie juízo. Você não governa para os seus filhos. Você não governa para o seu guru dos Estados Unidos. Você não tem que seguir o Trump. Você siga a ciência brasileira. Ouça a ciência brasileira. Ouça, sabe, os médicos brasileiros. Ouça a inteligência desse Brasil e vamos cuidar do Brasil. Com essa fala que eu quero começar a nossa discussão sobre o coronavírus, porque eu estou muito preocupado. Não apenas porque eu já tenho 74 anos e estou na faixa aquela faixa perigosa que tem. Todo dia que eu ouço aqui, quem tem mais de 60, quem tem mais de 65, eu já fico preocupado. Está na minha área. Esse coronavírus vai chegar por aqui, mas eu estou com as portas todas lacradas aqui não passa nem sonho. Eu vou ficar aqui e vou... Eu gostei quando o senhor me falou, na última vez que a gente conversou, o senhor falou assim: olha, eu estou com energia de um garoto de 30, estou correndo todo dia, estou aqui com a vontade de mudar o mundo de um garoto de 20, eu só tenho que convencer o coronavírus disso, né? Eu estou tentando convencer. Ele sabe. Foi ótimo aqui, ó. Ele sabe, eu estou me cuidando, porque eu sei que a única coisa, quem gosta de mim sou eu. Quem gosta de você e da tua família, em primeiro lugar, é você. Então você que tem que cuidar dela. É isso aí. Você que tem que cuidar. E cada não se meta besta de sair para passear, de querer passear não sei aonde, de que, sabe, fique em casa. Fique em casa, que você tem mais garantia ficando em casa do que em qualquer outro lugar desse país. Você não tem garantia nem dentro do hospital hoje. Então fique em casa, mantenha a higiene na casa, passe álcool em tudo quanto for lugar que você puder, lava a mão quanto for necessário e evite pegar a doença. Eu tenho conversado com algumas pessoas que pegaram o vírus, Eduardo, e eles me contam barbaridade do sofrimento. Então, é uma doença nova e nós vamos enfrentar um jeito novo de cuidar, ficar em casa, ser obediente, respeitar as regras do jogo que o vírus está nos impondo e vamos vencer essa batalha. E falando sobre ficar em casa, presidente, os países todos, né, dando a sinalização de que o confinamento prossegue, mesmo os países que estão conseguindo finalmente achatar a curva de contaminação, como, por exemplo, a Espanha falando que as próximas semanas, os próximos até meses serão de confinamento. O grau do confinamento que pode mudar e ser, em parte, relaxado para alguns serviços que vão se mostrando essenciais nessa saída. A Itália falando também que vai estender o confinamento pelo menos até o começo de maio. O prefeito de Londres falando também que, apesar de ter os primeiros resultados que mostram uma desaceleração da doença, o confinamento lá segue pelo menos no futuro visível, no futuro próximo, ele chama de foreseeable future, né, o futuro visível. Tóquio e o Japão como um todo, que entrou atrasado nessa contenção, mais um dos países que achava que não precisava ser tão severo assim nas medidas, agora cada vez mais apertando a quarentena das pessoas. E aí, presidente, um outro ponto que é importante, que é o seguinte: todos esses países começam a ter um plano muito bem trabalhado, estudado e contando com a participação
de toda a sociedade, seja de empresários, seja de cientistas, seja de economistas, de todos, para poder ver como é que vai ser a saída da crise. Porque se as pessoas acham que é o seguinte, olha, acabou o confinamento, acabou a crise, elas estão muito enganadas, porque no confinamento você não toca um sino e sai todo mundo de casa, senão você tem o pior dos cenários, que é começar tudo de novo. E essa saída da crise, você tem que pensar o seguinte, quais são os primeiros setores que eu posso liberar? E esses primeiros setores, eles vão ter o que precisam para voltar a funcionar, e o pouco dinheiro que a gente vai ter para poder gastar, a gente concentra em quais atividades que têm um multiplicador maior. Aqueles que não vão poder recomeçar, como é que continua o suporte financeiro, o suporte para essas pessoas poderem ter a dignidade que elas precisam? Então, você tem o COBRA, por exemplo, que é um comitê criado no Reino Unido para isso, você tem o IFO, que é um grupo na Alemanha criado para isso, e são trabalhos assim que estão demandando uma atenção enorme e que a sociedade tem exigido transparência. Me diga qual o plano que você tem. Anteontem, o líder do Partido dos Trabalhadores, que comanda a oposição no Reino Unido, cobrando o seguinte, olha, eu não estou te pedindo um prazo, mas me diga pelo menos, que a gente quer transparência, qual o plano, para a gente poder participar desse plano, né? Afinal de contas, até o Financial Times fala sobre isso, depois eu queria falar sobre essa matéria do Financial Times, ele fala o seguinte, nós aprendemos com a Grande Depressão e com a Segunda Guerra Mundial, que quando você exige sacrifícios de todos, você deve também oferecer um contrato social que beneficie a todos, senão você não pode exigir um sacrifício de todos. E a saída da crise, ela deve oferecer um contrato social que beneficie a todos, porque de todos está sendo exigido esse sacrifício agora. E no Brasil, a gente não parece sequer ter entrado ainda com a ficha caindo no que a gente precisa fazer para a crise. É uma luta dos governos dos estados contra o presidente. Entra no confinamento, sai do confinamento é bom, confinamento é ruim, não tem cura, cloroquina resolve. Então, se a gente nem entrou na crise ainda, quiçá falar de plano de saída da crise. E como é que a gente vai conseguir direcionar a nossa economia, os nossos esforços, a nossa confiança, a nossa credibilidade para sair de uma crise que a gente sequer admite que entrou? Paulo Guedes foi o último a falar que a gente ainda tinha velocidade de escape. A pergunta é a seguinte, como a gente vai conseguir chamar todo mundo para remar esse barco saindo da crise sem uma credibilidade de ter um plano para sair, sem sequer ter um comitê que todo mundo sabe que está reunido discutindo isso e que tem a participação de todos, como todos os outros países estão fazendo? Eduardo, uma coisa importante é o seguinte, o povo brasileiro sabe que nós temos uma crise sanitária profunda. Nós não cuidamos antes, não cuidamos corretamente durante e não tem nenhuma perspectiva de cuidar depois. Nós temos uma crise econômica que ela vem antes do coronavírus, mas ela se agrava com o coronavírus. Nós temos uma crise financeira, porque o sistema financeiro brasileiro parece tão pomposo, mas qualquer tosse já vai atrás do Estado para que o Estado possa socorrê-lo. E você tem uma crise institucional de falta de credibilidade. Sabe? Nós temos uma crise institucional de pessoas que ocupam cargos importantes no Brasil e que não acreditam na ciência, que não acreditam na medicina, que não acreditam na lógica. Ou seja, eles inventam todo santo dia uma matéria, uma mentira, ou seja, e não dá certo. Veja, nós precisamos primeiro tratar a questão sanitária, ou seja, nós precisamos dar garantia ao povo brasileiro que o Brasil vai tratar com responsabilidade. O governo federal deveria já ter feito um comitê com os governos estaduais, ao invés de fazer um comitê para trabalhar conjunto, o governo federal resolveu transformar os 27 governadores de estados em inimigos, consequentemente, milhares de prefeitos como inimigos, porque não estão recebendo absolutamente nada do governo federal. E enquanto a gente não juntar essas pessoas para estabelecer uma ação política conjunta, a gente vai ter mais dificuldades. Eu vou ter, na terça-feira que vem, vou fazer uma live com 9 governadores do Nordeste. Eu só quero que cada um diga textualmente o que está acontecendo no seu estado, o que o governo federal está fazendo, o que não está fazendo, porque somente quem pode produzir dinheiro, somente quem pode fazer dinheiro novo é a União. O Estado não pode, o Estado não tem condições de fazer, nem a prefeitura. Então, eu acho que nós vamos ter que tratar da questão sanitária.
Para tratar da questão sanitária, nós temos que evitar que as pessoas fiquem doentes. Para evitar que as pessoas fiquem doentes, nós temos que confinar as pessoas. Para confinar as pessoas, nós precisamos garantir que as pessoas recebam o mínimo necessário para comprar o pão de cada dia e o feijão de cada dia. Tá? E aí tem que abdicar de receber conta de luz, de receber conta d'água, ou seja, de parar de receber IPTU. Ou seja, é uma guerra que está estabelecida no Brasil e nós precisamos criar um novo jeito, sabe, comportamental. Precisa de diferente. Eu vi o presidente do Banco Central ontem dizendo, olha, nós não podemos fazer muita coisa, não dá nem para rodar dinheiro novo, porque isso é inflacionário. Olha, será que esse maluco entende de povo? Será que esse maluco sabe que a demanda está quase zero nesse país e que, portanto, não vai ter inflação? Será que ele sabe que os americanos saíram de uma dívida pública de 77% para 107% quando aconteceu a crise financeira com a quebra do Lehman Brothers? Ou seja, e os americanos continuam sobrevivendo. O Brasil tem condições plenas, sabe, de alargar sua base monetária sem causar nenhum problema. É apenas inteligência, é apenas competência, é apenas compromisso. Não dá para a gente ficar tentando fazer com que um dinheiro que não dava em tempo de normalidade, sabe, funcione em tempo de guerra. Imagina o que o Roosevelt fez quando ele decidiu que ia preparar os americanos para ajudar a vencer a Segunda Guerra Mundial. Se ele estava medindo o orçamento, se ele estava preocupado em se endividar, ele estava preocupado era fazer navio, fazer canhão, fazer avião, fazer bomba, porque somente assim ele iria ganhar. E ele só poderia tomar conta dos Estados Unidos se ele ganhasse a guerra. Ora, nós temos que ter essa consciência aqui. A gente só vai poder pensar no Brasil se a gente ganhar essa guerra. E quando a gente ganhar essa guerra, nós vamos pensar se a gente vai continuar do jeito que a gente está. Porque realmente você tem razão, Eduardo. O mundo não pode continuar do mesmo jeito, fingindo que não aconteceu nada. É preciso que haja uma distribuição melhor da riqueza produzida no planeta Terra. É preciso que a gente redefina o papel do Estado. Muita gente acha que o Estado é corrupto, que o Estado não pode nada, que o que pode muito é a iniciativa privada. Eu ouço muita palavra, não tem que colocar um técnico para fazer isso, um técnico para fazer aquilo. Olha, se técnico resolvesse todos os problemas do mundo, você não precisaria ter eleição. Você iria nas melhores universidades do planeta Terra, pegaria os melhores caras e colocava para governar. Acontece que a inteligência da política é tomada de decisão, é escolha de lado, é você saber para quem que você quer governar. Ora, e isso a gente não aprende na universidade, não. Isso aprende com compromisso, com relação social, com vinculação com as pessoas. E no Brasil, então, nós precisamos, sabe, estabelecer essa harmonia entre os entes federados. Não pode. Quer dizer, o Bolsonaro já era para ele ter feito uma reunião com todos os cientistas, com todos os institutos de pesquisa que nós temos, para discutir o seguinte, gente, essa tal da clorofina, ela resolve. Esse tal do remédio para malária vai curar. Se vai curar, nós vamos pesquisar. O que ele não pode é ficar dando receita. Porque essa é uma outra coisa do Brasil, Eduardo, muito séria. O Brasil, todo brasileiro é técnico de futebol e todo brasileiro é médico. Entre num bar. Vá encontrar 10 amigos seus no bar para tomar uma coca... Não, para tomar um refrigerante, para tomar um vinho. Ou seja, e chegue lá e você diga o seguinte, eu estou com uma dor nesse braço direito, eu estou com uma dor no braço esquerdo, você vai ter 50 pessoas dando remédio para você. Você vai ter, todo mundo tem a cura, todo mundo é um médico, todo mundo vai te dar uma receita. Sabe, não existe possibilidade da gente ficar inventando cura. Quando a gente está doente, Eduardo, quando eu tive câncer, eu nunca pensei que ia ter câncer na minha vida e eu tive câncer. E se alguém chega no hospital para mim e fala o seguinte, Lula, você vai tomar chá de cocô de cachorro? Eu tomaria. Você vai tomar chá de barata? Eu tomaria. Olha, porque quando você está numa fase que você está desesperado, você acredita em qualquer coisa, você acredita em benzimento, você acredita em bruxo, você acredita em qualquer coisa. Eu estou vendo na televisão, você também deve estar vendo, pastor expulsando o coronavírus pela televisão. Sabe? Não existe esse milagre. O que existe é a competência da ciência que tem que ser estimulada. Tem que dar dinheiro para que os centros de pesquisa pesquisem e possam apresentar uma vacina para nós, que vai demorar ainda um bom tempo. A única coisa que eu torcia para que o Bolsonaro tivesse certo era com esse remédio dele.
Puta, eu fiquei pensando, pô, quem sabe esse cara está certo, quem sabe esse cara... Não, mas não há um único médico, um único cientista que diga que está certo, mas ele continua teimando e tem gente que acredita. Tem gente que acredita em tudo, Eduardo. Tem gente que acredita que o homem não foi na Lua ainda. Você acredita? Tem gente que acredita que não é verdade que o homem foi para a Lua. Tem gente que não acredita. A Terra é plana, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana. Então, Eduardo, eu acho que nós temos que fazer isso. Cuidar da questão sanitária com responsabilidade. Eu pensei que o nosso ministro da Saúde iria assumir com mais coragem, mas ele veio, voltou, ou seja, e até agora só tem anúncio de que vai comprar, de que vai reivindicar, de que vai pedir, de que vai encomendar. É preciso chegar às vacinas nos municípios, é preciso chegar à vacina nos estados, para que o povo possa se curar, para que o povo possa... A vacina não, a testagem. E é preciso que chegue dinheiro para os leitos, é preciso que chegue dinheiro para comprar o material, sabe, coisas elementares que está faltando. Bom, essa é uma coisa. A outra coisa que eu acho grave é discutir a questão econômica. A economia, ela tem uma parte da economia que tem que funcionar, Eduardo, nós temos que assumir responsabilidade, ou seja, quem vai cuidar das pessoas que nós precisamos que trabalhem? O pessoal da saúde, o pessoal da educação, o pessoal do transporte, o pessoal da alimentação, o pessoal que faz pão, o pessoal que planta. Como é que a gente vai cuidar dessa gente se você não dá equipamento? Outro dia eu vi na televisão, no Rio de Janeiro, o ponto de ônibus cheio de gente, não tinha uma máscara, não tinha um avental, não tinha ninguém orientando as pessoas. Eu não sei se você viu ontem a quantidade de carros que saíram aqui na estrada de São Paulo. Sabe? Foi 2 milhões de pessoas que deixaram São Paulo. Então, como não tem credibilidade, como você não tem um governo que fala, sabe, sério com as pessoas, a sociedade fica, às vezes, brincando. Você sabe que foi assim na famosa revolta da vacina, em 1904, né, quando Oswaldo Cruz resolveu fazer a vacina, mas para fazer a vacina era preciso alargar as ruas do Rio de Janeiro, tirar os pobres, para limpar a cidade, tirar os pobres do centro, mandar os pobres para o morro. E você sabe que chegaram até a dar dinheiro para o povo criar rato, para o povo vender rato. Quem pegasse um rato e vendesse para o governo dava um dinheiro. Aí sabe o que aconteceu? O povo começou a criar rato em casa. Então foi obrigado a parar de dar dinheiro. Sabe? Depois houve uma revolta. O povo, no primeiro momento, o povo é contra. Agora imagina, você tem a televisão falando favorável ao isolamento, você fala todo dia, eu falo sempre que eu posso, ou seja, mas você tem gente do governo que não fala. O presidente, que deveria ser o porta-voz, não fala, ele zomba, ele brinca. Ainda ontem ele foi numa padaria. Fazer o quê numa padaria? Ele não ia na padaria a vida inteira, por que ele vai agora? Então, Eduardo, eu acho que nós estamos diante de um desafio. Um desafio, e aí eu quero te parabenizar pelas tuas lives, porque você tem sido muito duro, sem perder a ternura, obviamente, tem falado as coisas que tem que falar, e é preciso mais gente como você falando o que você fala. E depois nós vamos entrar num tema que é a questão da desigualdade nesse país, porque, embora a gente esteja com o coronavírus, a economia do Brasil pode continuar funcionando. Nós poderemos fazer investimento em infraestrutura, nós poderemos fazer investimento em saneamento básico, ou seja, tem muita coisa que pode ser feita e é preciso de dinheiro, Guedes. É preciso de dinheiro. Levante de cima desse dinheiro que você está guardando para pagar o sistema financeiro, pelo amor de Deus. Sabe, nesse momento, quem precisa de liquidez no Brasil é o cara que está desempregado, é o cara que é autônomo, é o cara que tem um boteco, é o cara que tem um pequeno restaurante, é o cara que tem um pequeno negócio, é uma mulher que tem um instituto de beleza, um homem. Essa gente está precisando de liquidez para sobreviver. Os banqueiros precisam criar vergonha e parar de cobrar juros altos. É isso. É verdade, presidente. Olha só, a gente, aproveitar para falar, temos mais de 20 mil pessoas no total, somando o Facebook e o YouTube nos assistindo. Acabamos de fechar a primeira meia hora da nossa conversa. Eu queria pedir para todo mundo, para a gente dar um salto e bater todos os nossos recordes aqui, que vocês deem, não custa nada, 1 segundo, dá um like agora, tem espaço para muito mais like do que já foram dados aqui, para a gente poder aparecer na plataforma do YouTube para muita gente. É muito importante que muitas pessoas ouçam o que vai ser, concordem ou não, mas ouçam o que a gente vai conversar aqui. E todo mundo do Facebook que der um compartilhar, isso também ajuda demais.
recebendo várias mensagens aqui de lideranças, de economistas, de médicos, vários médicos confirmando isso que o senhor falou, de que no Brasil, até mandando notícias que saíram hoje, de que o Brasil é o país que menos testa de todos os países que têm uma população muito grande no mundo e estão sendo atingidos pela doença. Isso a gente fica até com medo de ser uma estratégia, né, macabra, cruel do governo, de não testar para poder dizer que a gente não está com um problema muito grande, e isso pode resultar na morte de muita gente. E aí eu queria falar sobre um tema que o senhor trouxe aqui, que é essa questão da velocidade da resposta para os ricos e para os pobres aqui no Brasil. No primeiro dia, e eu previ, no primeiro dia que a gente teve assim a bolsa tendo aquele circuit breaker caindo muito, eu previ, fiz um post no meu Twitter dizendo que a gente ia ter uma ajuda imediata para os bancos que deveriam ali estar passando a primeira dificuldade, porque teve uma queda inesperada e todos eles estavam fazendo uma aposta muito grande, porque sabem que o representante deles, Paulo Guedes, era ex-sócio de um dos maiores bancos, do maior banco de investimento do país. O presidente do Banco Central era o chefe da tesouraria de um dos maiores bancos do país. Então, eles, tendo os seus representantes lá, eles estavam com apostas enormes, né, nos mercados. E aí, quando o mercado caiu, eu falei, olha, pode escrever que a ajuda vai vir em tempo relâmpago, né? A mesma ajuda que não vem para a fila do INSS, para a fila do Bolsa Família, vai vir no tempo relâmpago. E veio. E não só veio, como ela foi cada vez aumentando essa ajuda para o mercado financeiro, e para as pessoas mais pobres, ela não surgiu. Vamos lembrar, e é importante as pessoas lembrarem, não fosse oposição, as medidas que o governo tinha anunciado era as empresas poderem mandar os trabalhadores mais pobres para casa durante 4 meses, sem receber 1 centavo, sem receber seguro-desemprego, sem receber nenhum acerto, ou seja, quem fala isso não tem ideia que essas pessoas não têm poupança nenhuma, não tem como sobreviver mais de 1 mês, né? E depois a medida de dar R$200 para os trabalhadores informais. A gente está falando de menos de $40, ou seja, o valor de pobreza extrema no mundo é abaixo de $1,90 por dia. A gente está falando que essas pessoas receberiam o equivalente ao que recebe alguém que é considerado em pobreza extrema, não é pobreza extrema no mundo, para poder sobreviver. E aí, recentemente, a gente tem, essa semana passada, junto com a PEC que o governo anuncia, uma PEC que permite o Banco Central comprar os títulos corporativos das tesourarias dos bancos. E, assim, uma medida, só para as pessoas poderem entender, e é bom que a gente está com muita gente nos assistindo, né? Somando as outras pessoas que estão transmitindo aqui, dezenas de milhares de pessoas nos assistindo, essa medida permite que o Banco Central ele compre dos bancos e dos fundos de investimento, que está com dinheiro dos especuladores, a gente pode chamar de investidores, se quiser parecer bonito, mas das pessoas que estão especulando nas apostas de para que lado vão os títulos, que o Banco Central compre os títulos que mais se desvalorizaram, que são os títulos que correspondem a dívidas para as empresas. Mas o dinheiro, e todo mundo precisa ficar com isso muito claro na cabeça, o dinheiro que o Banco Central vai gastar não vai para as empresas, para nenhuma empresa. Esse dinheiro vai 100% para os bancos, para pegar o prejuízo dos bancos e levar para o Banco Central para depois ser dividido em todo mundo, com os impostos que as pessoas vão pagar. E o Banco Central vai poder fazer isso sem exigir nenhuma contrapartida dos bancos, deles darem crédito para as pessoas, não vai exigir que o banco que vai poder vender para ele esteja em dificuldade, ou seja, pode ser um banco que está cheio de lucro, vai ter mais lucro ainda vendendo esses títulos por um preço mais caro para o Banco Central. Esses títulos, e foi onde eu trabalhei 20 anos da minha vida, eles não têm referência de preço nenhuma no mercado, ou seja, você vai botar um analista do Banco Central que nunca operou isso na vida, é o faixa branca ali, lidando para comprar os títulos com os lobos ali que entendem pra caramba desse negócio, são os faixa pretas e vão poder passar todos os prejuízos para o Banco Central. Então, uma coisa assim, e só lembrando, para terminar, que isso não é menos importante, né, que quem comanda o Banco Central, os diretores do Banco Central, quando termina o mandato deles, eles voltam para esses bancos para trabalhar nesses bancos. Então, assim, essa relação de troca de favores, essa relação de conflito de interesses, ela vem numa crise onde tem a possibilidade agora legal do Banco Central pegar o prejuízo dos bancos e depois eles irem trabalhar nesses próprios bancos que eles ajudaram pegando os prejuízos. E aí o Banco Central justifica falando assim, não, tem vários países que fazem isso, por exemplo, a Colômbia. Vamos lembrar, a Colômbia é o país do mundo, de todos os do mundo, que tem menor mobilidade social, demora 12 gerações
para quem nasce entre os 10% mais pobres, chegar até a classe média do país. A gente está falando, gente, de quase 300 anos até um descendente chegar na classe média do país. E aí, as pessoas que receberam a ajuda dos mais pobres, vem a ajuda atrasada várias semanas num app. Vê se morador de rua, se o cara que mora lá na aldeia vai ter app, se vai ter o celular com memória. E aí eu passo para o senhor falando o seguinte, o senhor falou também na sua fala, essas pessoas que estão no Banco Central, no Ministério da Economia, na equipe econômica, são todos homens, brancos, ricos e ex-mercado financeiro. Eles não têm ideia de como é que é a vida de uma pessoa miserável que vai precisar de ajuda, sequer como ela vai precisar acessar essa ajuda através de um app. Eles não têm a menor ideia. E eles têm total ideia das dores que passa alguém do mercado financeiro. Isso é a palavra empatia. Não existe empatia nenhuma com a pessoa mais pobre. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte, é possível, ou é uma ilusão minha, mas é possível enfrentar o mercado financeiro? Porque muitas pessoas, quando eu falo que vou conversar com o senhor, etc., eu tenho, assim, depois de ter visitado e morado nessas comunidades mais pobres do país, já morei em mais de 20 comunidades, todo lugar que eu chego, eu vejo como as pessoas são gratas por aquilo que o senhor, a presidente Dilma, o PT ao longo desses anos fez, como o programa das cisternas, o Luz para Todos. As pessoas não têm ideia do que chegar luz numa casa causa de diferença, do que ter uma cisterna causa de diferença. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas me perguntam o seguinte, Eduardo, mas pô, no governo do Lula os bancos tiveram lucros recordes. E aí a Dilma, quando tentou enfrentar os bancos, realmente... muita gente diz que ali começou aquele movimento para tirar a Dilma do poder, quando ela começou a enfrentar os bancos. Então a pergunta é a seguinte, com essas pessoas no poder, representando elas, será que a gente pode sonhar em conseguir enfrentar esse poder que parece ilimitado dos bancos, das pessoas que têm o dinheiro, ou não? Não dá para enfrentar esse dinheiro? Porque eu acho, Eduardo, que sem enfrentar esse poder é impossível a gente viver numa sociedade mais justa e que tenha redistribuição de renda e dinheiro para todos. Eduardo, eu quero te agradecer pela pergunta. A pergunta ela me dá a oportunidade de explicar algumas coisas para as pessoas e, ao mesmo tempo, reconhecer o que nós não fizemos e o que nós fizemos. Veja, quando você chega ao governo, o ideal seria que você chegasse ao governo com uma base parlamentar majoritária, que você pudesse fazer um conjunto de coisas aprovada pelo Congresso Nacional para você poder mudar a regra do jogo. Porque, senão, você ganha o governo, mas você na verdade, ganha uma eleição, mas você não ganha o governo. Você está subordinado às instituições. O Ministério Público continua sendo o Ministério Público, o Poder Judiciário continua sendo o Poder Judiciário, o Congresso Nacional reage de acordo com a origem social das pessoas. Eu conto sempre o seguinte, né? Eu, quando fui eleito presidente em 2002, eu fui eleito com 62% dos votos no segundo turno. No primeiro turno, eu tive 47%. Mas eu cheguei no Congresso Nacional com 91 deputados do PT, de 513. Para votar uma coisa qualquer, você precisa de 257 para votar uma coisa substancial. Ou seja, então você precisa construir. Eu não tinha sequer presidente do Banco Central, meu caro. Eu, a Luísa Mercadante e o Palocci fomos encontrar o Meirelles numa reunião em Nova York e eu conheci o Meirelles por acaso, porque um companheiro do Rio de Goiás, que estudou com o Meirelles, disse que o Meirelles queria me conhecer, que o Meirelles queria largar os bancos para ir para a política. Não esqueço nunca. Um companheiro chamado Pedro Wilson de Goiás, que era deputado federal. Aí, a partir daquele momento que eu conheci o Meirelles, eu falei, olha, vamos tentar conversar com o Meirelles, porque várias outras pessoas que a gente tinha sondado não queriam ser. Aí o Meirelles veio, e eu fiquei até surpreso, porque ontem eu li o artigo do Meirelles na entrevista na BBC News, sabe, em que ele descaracteriza o atual presidente do Banco Central, dizendo que não pode rodar dinheiro novo. Né? Aí é o seguinte, é verdade que os bancos ganharam dinheiro, nós tínhamos vindo do PROER, nós tínhamos vindo de uma política em que o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha colocado muito dinheiro para salvar os bancos. Ou seja, na medida, e na minha cabeça permanecia a seguinte tese, toda hora que os bancos quebram, o governo é obrigado a financiar os bancos. E vinha na minha cabeça também, sabe, que nós gastamos acho que mais de 22 bilhões naquela época para poder salvar os bancos com o PROER.
E eu falava, não, é melhor que os bancos ganhem dinheiro, mas eu quero que o povo ganhe dinheiro. É por isso que hoje eu tenho clareza que eu não fiz nenhuma distribuição de riqueza. O que nós fizemos foi uma distribuição de renda bastante acentuada, fazendo coisas que a gente teve que fazer. Por exemplo, você aumentar o salário mínimo durante todo o nosso mandato, durante todos os 13 anos. Por exemplo, você fazer um programa Luz para Todos, que custou 20 bilhões de reais, banco pelo Estado. Por exemplo, você fazer o Bolsa Família. Por exemplo, você criar o PAA para comprar o alimento do pequeno produtor. Por exemplo, você fazer casas, Minha Casa Minha Vida, dando o título para a mulher e subsidiando, em alguns casos, mais de 80% das casas, porque se você não subsidiar, pobre não consegue comprar uma casa. Ou seja, e nós geramos 20 milhões de empregos formais durante todo o nosso período de governo. Os trabalhadores receberam aumento real acima da inflação. Então, nós fizemos uma revolução nesse país. E ganhou dinheiro os banqueiros, ganhou dinheiro os trabalhadores, ganhou dinheiro os empresários, ganhou dinheiro todo mundo. Nós saímos de 100 bilhões de fluxo de comércio de exportação para praticamente 500 bilhões. Então, nós fizemos muita coisa. Qual era a minha vontade de voltar em 2018? Era porque eu tinha vontade de começar a discutir uma outra coisa, fazer distribuição de riqueza no país. Tá? Não ficar só na distribuição de renda, era fazer distribuição de riqueza. Ou seja, o pão que a gente consegue produzir, quem vai ficar com cada pedaço? E qual é o pedaço que vai ficar? As pessoas que trabalham, porque as pessoas que trabalham, na verdade, não é o cara da Ambev que ficou rico pelo trabalho dele. Ele não criou nenhum produto novo, ele foi comprando empresa. Quem produziu a riqueza dele foram os trabalhadores. E qual é a parte dos trabalhadores? Quando eu vejo uma mulher como a Marisa, da Lojas Marisa, sabe, a dizer publicamente que na empresa dela ninguém vai ser mandado embora, sabe, nesse período, deveria todos os empresários fazer isso. Eduardo, eu era presidente da República na crise do subprime. Eu estava no Panamá, numa reunião empresarial, quando surgiu a história do subprime. Acabou a reunião porque todo mundo tinha dinheiro nos Estados Unidos, todo mundo estava aplicando em alguma coisa lá e todo mundo estava com medo de perder. Ou seja, durante toda a crise do subprime, começou com o Bush primeiro, depois foi o Obama, ou seja, não se discutia como reparar o prejuízo do coitado que tinha acreditado no governo, que tinha tomado mais dinheiro emprestado, que tinha pensando que a casa dele ia se valorizar e, de repente, quando quebra, ele percebe que ele está sozinho e o governo não fez nada para tentar ajudar ele. Aí, quando vem 2009, que quebra o Lehman Brothers, ou seja, o Estado que não fez nada para ajudar os que tinham perdido a casa, fez tudo para ajudar o sistema financeiro. Eu lembro que até hoje, eu não sei se os números estão corretos, mas até hoje nós temos, por exemplo, quase que 25 trilhões de dólares disponibilizados para tentar salvar o sistema financeiro desde a crise de 2008. Então, eu acho que não precisa ser assim. Eu, sinceramente, se eu tivesse voltado a ser presidente da República, nós iríamos montar um Banco Central. Você tem que ter gente que conheça de economia, mas você tem que ter gente que conheça de povo. Tem que ter gente que conheça de povo, gente que tenha, sabe, gente que saiba o que é. Eu fico vendo esse rapaz falar, eu não sei se ele é competente, não sei se ele é inteligente, ele deve ter estudado muito. Agora, o que a gente percebe pela fala dele, pela fala do Guedes, é que eles não entendem absolutamente nada do que é um trabalhador de fábrica, do que é um sem terra, do que é um sem teto, do que é um fudido que trabalha na periferia desse país, passando privações, vivendo de favor. Ele não tem noção do que é essas pessoas. Então, eles não levam em conta nas decisões deles. Ele não janta com esse povo, ele não toma café com esse povo, ele não encontra com esse povo, não faz reunião com esse povo. Você imagina que toda essa crise não era para o governo ter chamado o movimento sindical para discutir a situação dos trabalhadores? Não era para ter chamado as centrais sindicais e estabelecido? Não era para ter chamado os trabalhadores da agricultura familiar, contábil, sem terra, e discutir o seguinte: nós vamos continuar garantindo que vocês produzam. E nós vamos garantir que vocês vendam os produtos de vocês, porque nós precisamos que vocês produzam. Sabe, não era para o governo ter feito isso? Não sei, porque esse governo não conversa. O Meirelles está pedindo a Deus
para a crise acabar logo, não importa quantos morra, porque ele quer vender o que resta desse país. E aí, Eduardo, uma coisa que eu vou te desafiar para os debates daqui para frente é o seguinte, é discutir o papel do Estado. Esse Estado que sempre foi tratado como se fosse uma coisa que não prestava, esse Estado que parece que não serve para nada, mas todas as vezes, em qualquer país do mundo, quando a porca entorta o rabo, quando tem uma crisezinha qualquer, sabe, quem é que aparece? É o Estado. Seja crise na indústria automobilística, seja crise no sistema financeiro, seja crise na indústria da construção civil, quem aparece é o Estado. Os empresários que acumularam riqueza, transformaram a riqueza da empresa em patrimônio pessoal, que fica intocável, e aí está sempre com caixa vazio, está sempre em vermelho, está sempre em vermelho, está sempre em vermelho. No tempo que eu era dirigente sindical, eu tinha uma brincadeira que eu não vou dizer aqui, que eu falava na porta de fábrica o que eram os empresários, está sempre em vermelho. Ou seja, mas estão sempre em vermelho porque o dinheiro da empresa é colocado na conta pessoal. Ou seja, não é a empresa que é rica, é ele pessoalmente que é rico. E quando chega na hora que ele tem que abrir mão de uma parcela do dinheiro acumulado para garantir uma crise como essa, nenhum empresário, sabe? Eu até falei que a companheira Trajano, a empresária Trajano, que é da Magazine Luiza, que ela anunciou que não ia descontar salário, que ia pagar o salário do empregado dela durante todo o período dessa crise. Ou seja, era preciso que tivesse mais gente como ela, com acessibilidade. Até porque, presidente, dinheiro não falta. Tem um vídeo que eu gravei falando dos bilionários brasileiros da Forbes, e de 2012 até 2019, os bilionários brasileiros, vamos lembrar que o PIB de 2019 é abaixo do PIB de 2012, se você descontar a inflação, o PIB real. Os bilionários, nesse momento em que o Brasil passou a produzir menos riqueza, eles aumentaram a fortuna deles de 200 bilhões para 1 trilhão e quase 300 bilhões, ou seja, eles aumentaram em mais de 1 trilhão de reais a fortuna deles, e esse dinheiro, eles tiram todo das empresas, porque no Brasil ninguém tem incentivo em deixar o dinheiro no capital produtivo, porque você não paga dividendo quando tira o dinheiro da empresa. Então os bancos agora que falam o seguinte, não, mas senão a gente vai quebrar, calma aí, e todo o dinheiro, todos os bilhões, na verdade, trilhão que vocês tiraram ao longo da última década, que vocês estão sentados em cima, entendeu? Então é importante as pessoas compreenderem, e mais, eu ouvi uma frase uma vez de um amigo em comum, José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, eu conversando com ele, ele me falou, eu falei, mas primeiro-ministro, eu não consigo entender o seguinte, as pessoas falam que o banco não pode quebrar, o sistema financeiro realmente ele tem que se manter saudável, e a gente tem que principalmente proteger o pequeno investidor, que é a grande maioria. Os ativos, se as pessoas entrarem, vocês vão ver, 88% são de clientes até R$5.000. Então, o maior número de pessoas são pequenos investidores. E é fácil você proteger esse pequeno investidor, porque ele tem 4% do volume total sendo protegido ali na história. E eu perguntei, mas por que o banco não pode quebrar? Eu não consigo entender isso, porque a funilaria pode quebrar, a loja de roupa pode quebrar, o restaurante pode quebrar, mas o banco não pode quebrar. O sistema financeiro, claro que ele tem que ser saudável, porque essas são as estradas por onde transitam as riquezas do país, e você deve ter um país com boas estradas para as riquezas transitarem, exatamente num país que tem muita produtividade. Mas o banco individualmente, é claro que ele pode quebrar, não tem motivo para ele não poder quebrar. E aí o José Sócrates me falou o seguinte, Eduardo, eu acredito o seguinte, que se uma empresa privada não pode quebrar, ela não pode ser privada, ela tem que ser pública. E é exatamente isso. Você, se tem um setor da economia que não pode quebrar, ele não pode ser privado, ele tem que ser público. E aí a gente vê assim, uma das coisas que fez a China conseguir estar lidando tão bem com essa crise é que o sistema financeiro lá é estatal. Se ele fala o seguinte, olha, o dinheiro agora vai ser emprestado a 1%, a 0% ao ano, ele sabe que vai ser emprestado a 0% ao ano, porque não vai parar na mão do banco e vai ser emprestado a 300% ao ano. E aí o senhor fala do papel do Estado. Só falando para o senhor o seguinte, a gente está com quase 50 mil pessoas ao vivo, somando o nosso canal, o canal do senhor, mais a 247, os outros caras, a gente está com quase 50 mil pessoas ao vivo. Isso acho que assim, é um número
que é difícil hoje em dia de você conseguir na internet. Eu agradeço a todos que estão assistindo, vocês que não fazem parte aqui do canal que conversou nos últimos dias, ontem com o Fabiano Contarato, uma conversa maravilhosa, conversou com o Randolfo Rodrigues, Jandira, conversou com o Ciro Gomes, com a Sâmia Bonfim, conversou com pessoas incríveis, e vamos ter ainda conversas incríveis ao longo dos próximos dias. Você que não faz parte do canal, se inscreva aqui no canal para ser avisado dessas conversas e dê um like aqui no vídeo. Mas o ponto é o seguinte, o senhor falou do papel do Estado. Tem um artigo do Financial Times, não estamos falando de uma revista de esquerda, estamos falando do Financial Times, que esse artigo do Financial Times, ele é histórico para mim. E esse artigo, ele começa, falando do que é essa crise, do papel que essa crise tem para as pessoas repensarem o papel do Estado, etc. E num dado momento, ele fala o seguinte, as reformas radicais que revertiam a direção das políticas que foram conquistadas lá atrás e foram se perdendo ao longo dessas 4 décadas, desde as políticas iniciadas por Ronald Reagan e Margaret Thatcher, essas políticas neoliberais, essas reformas liberais vão ter que ser colocadas na mesa e os governos vão ter que aceitar, o Estado vai ter que aceitar um papel mais ativo na economia. As pessoas must é muito forte, vão ter que ver os serviços públicos como um investimento e não como um passivo, e vão ter que encontrar maneiras de fazer com que os mercados de trabalho sejam menos inseguros com essas reformas trabalhistas que estão querendo fazer no mundo inteiro. Então, isso é o Financial Times, presidente, que está falando. E quem está falando isso não é um órgão de esquerda, não é um instituto de esquerda e etc. E o senhor fala muito bem de distribuição de riqueza, porque se as pessoas não têm acesso a capital, essas pessoas, elas ficam dependentes de quem tem acesso ao capital. Então, a maior maneira de você libertar um povo, é dar acesso ao capital. E aí eu passo a pergunta para o senhor, que é a seguinte. Nós agora vamos vir no momento pós-crise, toda crise uma hora acaba, a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas vai ter um momento pós-crise, onde o mundo vai estar produzindo muito menos riqueza. Vai ter muito menos farinha para todo mundo poder fazer seu pirão. E aí, com menos riqueza que a gente vai ter para distribuir, a gente vai ter que ser muito mais eficiente redistribuindo. E só quem pode fazer isso é o Estado. Só o Estado tem a possibilidade de redistribuir riqueza. A iniciativa privada concentra a riqueza, apesar de muitos quererem mão invisível, é só você ver que a mão invisível bate o bolso de todo mundo que tem dinheiro para concentrar a riqueza na iniciativa privada. Então, o Estado vai ter que ter esse papel. Então, 2 preocupações que a gente tem. Número 1, a gente vai ter que arranjar um jeito de produzir mais riqueza. Por exemplo, reforma agrária. Amanhã vamos ter uma conversa aqui no canal com o João Paulo, seu amigo também, que viajou com o senhor para a Europa, que é um dos coordenadores do MST. A gente tem que voltar a falar de reforma agrária. Não tem sentido no momento onde a gente vai ter menos riqueza, as pessoas nas grandes cidades vão estar passando fome, a violência vai aumentar nas grandes cidades e a gente tem um amultuado de pessoas nas periferias das cidades e um monte de latifúndio improdutivo que podia estar recebendo essas pessoas todas para elas terem vida digna e poderem estar alimentando a população da cidade que vai estar passando fome. Isso é produção de riqueza, a gente vai ter que falar disso. A gente vai ter que falar de reforma tributária. Porque com menos riqueza, a gente vai ter que abrir o cofre dessa turma que juntou R$1 trilhão e não tem essa postura que a Luísa Trajano está tendo, que deveriam ter, falando o seguinte, olha só, eu sei que esse ano eu vou ter prejuízo, mas eu tive em cima de vocês, porque é isso, o dono da Van fala, eu tenho 120 mil funcionários que dependem de mim, é mentira. Ele depende de 120 mil funcionários, porque o dia que ele não depender, ele manda todo mundo embora. O Uber não gera um monte de emprego, porque o dia que tiver carro autônomo, o Uber manda todo mundo embora e vai ficar só com carro autônomo. Essas pessoas são dependentes dos trabalhadores. A gente tem que fazer o seguinte, presidente, a gente tem que fazer com que essas pessoas no pós-crise, elas passem a não depender dessa história do capital. E para isso a gente tem que ter uma reforma tributária também. Então, o que o senhor acha? O senhor acha que no pós-crise a gente vai ter mais chance para discutir uma reforma agrária, mais chance para discutir uma reforma tributária, ou que o governo vai se aproveitar dessa fragilidade da economia e vai usar uma narrativa de que agora, mais do que nunca, a gente precisa aprofundar as reformas, que são essas reformas neoliberais, de privatizar, de demitir funcionário público, de diminuir o Estado e usar de um oportunismo cruel, barato e maldoso para fazer com que as pessoas fiquem ainda menos assistidas depois dessa crise. O senhor acha que qual caminho a gente vai seguir?
Oi, Eduardo, eu acho que nós vamos seguir o caminho de fortalecer o Estado brasileiro. Veja, deixa eu lhe contar uma coisa. Eu sou muito amigo dos companheiros do Movimento Sem Terra. Aliás, esse dia fiquei feliz porque o João Paulo me mostrou uma foto, eu participando da fundação do Movimento Sem Terra em 1984, na cidade de Cascavel, no Paraná. Eu tenho um respeito profundo pela luta do Sem Terra. Eu tenho orgulho de poder dizer que no meu governo nós disponibilizamos para a reforma agrária 51% de toda a terra disponibilizada para assentar trabalhadores nesse país foi feita no nosso governo, 51% de todas as terras disponibilizadas para a reforma agrária foi feita no governo do PT. Tá? E não foi só terra desapropriada, porque você sabe que tem lugar que fica muito caro, ou seja, na Constituinte de 88, sabe, a gente foi obrigado a comprar terra. Então, o Estado, nem sempre o Estado pode comprar toda a terra que precisa, mas nós disponibilizamos terra da União, muita terra da União, além de comprar muitas outras para fazer a reforma agrária. Certamente nós não fizemos nem perto daquilo que é preciso fazer, mas fizemos muita coisa, e eu acho que é muito bom você entrevistar o João Paulo, porque o João Paulo é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, um dos companheiros mais sérios, sabe, que eu vi surgir no movimento social brasileiro. Parabéns pela entrevista com o João Paulo. A segunda coisa é o seguinte: o Estado brasileiro ele já foi muito melhor. Eu, quando falo do SUS, eu lembro do sonho que a gente construiu o SUS, eu lembro da briga dos sanitaristas no Congresso Nacional, eu era constituído quando a gente fez o SUS, porque você tentar universalizar qualquer coisa é muito difícil. E quando você tenta criar um programa de saúde para atender todo mundo, dar condições para atender todo mundo, a gente só vê a televisão mostrar as coisas negativas do SUS. Agora, as coisas boas que o SUS faz não se mostra. Você atende 1.000 pessoas, uma só não foi bem atendida, é aquela que vai para a televisão, ou seja, tentando criar uma imagem negativa de uma instituição que agora está provado, sabe, que poucos países no mundo têm um sistema como nós temos. Então, o Estado, eu não sou defensor do Estado empresarial, sabe? Eu não sou defensor do Estado, sabe, que quer ser tutor da sociedade. Eu sou defensor do Estado indutor. O Estado tem que ser forte, ele tem que planejar. O Estado tem que dizer qual é o lugar do Brasil que nós entendemos que, nesse instante, precisa receber investimento para se desenvolver. Qual é essa empresa automobilística, ela vem toda para São Paulo, você vai distribuí-la mais equitativamente no Brasil inteiro. Nós vamos precisar de mais bancos públicos. Você veja, eu, quando cheguei na presidência, eu evitei que fosse privatizado alguns bancos estaduais, porque eram tratados com seriedade. Tá? Então, o BNDES, há quanto tempo se tenta vender o BNDES? Quando veio a crise de 2008, nós disponibilizamos de cara 100 bilhões para o BNDES emprestar, para ajudar no desenvolvimento, para ajudar no financiamento de obras de infraestrutura como o PAC, e a economia brasileira foi a última a entrar na crise, a primeira a sair da crise. Numa demonstração de que o Estado tem que ser forte, o Estado tem que ter poder. O Estado não tem que ocupar o lugar da empresa privada, não. O Estado não tem que ser dono de tudo, mas o Estado tem que ser indutor, ele tem que ter instrumentos que ele possa fazer com que as coisas aconteçam no país. Por exemplo, o Banco Central pode fazer dinheiro novo para enfrentar uma crise como essa, como está fazendo os americanos, como está fazendo outros países, ou seja, não há nenhum problema o Estado se endividar um pouco mais. Não há nenhum problema. Sabe, se a coisa começar a apertar, alonga essa dívida. Por que a gente tem que ceder tanto aos banqueiros? Por que os banqueiros têm que ter tanto poder? Numa economia em que o sistema financeiro não financia mais a produção, porque hoje é troca de títulos para cá, troca de títulos para lá, venda de papel para cá, venda de papel para lá. Eu lembro da crise dos alimentos em 2008. Eu vou lhe contar essa história, que acho que você era novinho em 2008, ou seja, em 2008 começou a surgir um monte de boato de que os alimentos estavam ficando caros por causa da China. E por causa da China, porque a China está comprando tudo que é soja, a China está comprando tudo que é petróleo, a China está comprando tudo que é grãos. Ou seja, aí nós fomos descobrir de que não era a China que estava sendo responsável pela alta do preço do alimento, era o mercado futuro. É que tinha mais petróleo
comprado no mercado futuro do que comprado pela China, de que tinha mais grãos comprado pelo mercado futuro do que comprado pela China. Ou seja, as pessoas estavam, sabe, comprando as coisas, ou seja, pelo mercado futuro e jogando a culpa em cima dos chineses. Então, nós resolvemos criar um programa Mais Alimentos. Foi um programa que salvou a indústria automobilística naquela época. Eduardo, só para você ter ideia, a partir daquele programa, nós vendemos 80 mil tratores de até 80 cavalos. E decidimos que a gente estendeu o programa para a América Latina e para a África. Lamentavelmente, a gente decidiu, anunciou, e acho que nada aconteceu, porque entre você decidir e a burocracia cumprir, leva muito tempo. Eu, Eduardo, acho que esse é um debate. Eu vivi o período Reagan e vivi o período Margaret Thatcher. Em 1980, eu estava em Londres fazendo assembleia, fazendo greve, fazendo passeata contra a Margaret Thatcher. Ou seja, eu vi o significado de toda a política de globalização, porque a elite ela é muito sabida. A elite ela cria sua doutrina e aquela doutrina é vendida 24 horas por dia no rádio, 24 horas por dia na televisão, 24 horas por dia no jornal. Eles já conseguem convencer quase todos os colunistas dos jornais a serem adeptos àquela doutrina, então, até eles implantarem. Então, aqui no Brasil, a negação do Estado foi uma coisa patética, uma coisa assustadora, porque se tem um político corrupto, você muda ele. Se tem um político errado, você muda ele. Mas o que você não pode é privatizar o Estado. A ANEEL fica a serviço das empresas de telecomunicações, não sei quem fica a respeito das empresas de gás. Ou seja, é preciso que essas empresas sejam tratadas com espírito público. Por isso eu estou defendendo e vou fazer esse debate. Disse ontem no PT que nós vamos voltar a discutir o papel do Estado nesse país. Somente o Estado pode cuidar da educação de qualidade. E eu tenho uma tese, Eduardo, que é o seguinte: a classe média brasileira só vai voltar para a escola pública quando a escola pública for de qualidade. Então nós temos que ter clareza nisso. A classe média foge porque ela quer que o filho dela tenha uma boa escola. Se o Estado não oferece, ela vai procurar uma pública. Então, cabe ao Estado não querer que a pessoa vote para uma escola que não tenha qualidade. Cria a escola de qualidade que a classe média não vai pagar, porque ninguém é bobo de pagar se tiver uma escola pública de qualidade, como era na década de 50. Os grandes intelectuais brasileiros, todos que você quiser escolher, você pode pegar Antônio Cândido, pode pegar Florestan Fernandes, você vai pegar todo Paulo Freire, todos eles estudaram em escola pública. Não foi no Santa Cruz, não foi no Dom Pedro, foi escola pública, porque era de qualidade, porque era para pouca gente. Quando é para pouca gente, você consegue dar para qualidade. Quando você tenta universalizar, cai a qualidade. Então, é preciso que a gente aprenda a fazer com que o Estado ofereça para todo mundo de qualidade. E aí entra a questão do tributo. Eu mandei 2 reformas tributárias para o Congresso. Uma, acho que nem foi discutida, e a outra foi em abril de 2007, em que a gente tentava criar mais alíquota para fazer com que a parte mais rica da sociedade pagasse um pouco mais. Também não foi votada. Ela foi aprovada pelos 27 governadores, foi aprovada pelas centrais sindicais, foi aprovada pelas 27 federações das indústrias, foi aprovada por todos os líderes no Congresso Nacional. Eu pensava que ela ia ser aprovada por unanimidade. Não foi nem votada. Porque quando chega dentro do Congresso Nacional, os interesses difusos dos deputados prevalecem em cima da ideia de você fazer qualquer política distributiva. Eu, às vezes, fico pensando, e tenho cuidado de falar para as pessoas não acharem que eu estou ficando louco, mas eu acho que as pessoas têm que compreender. Se a gente quiser fazer reforma mais profunda, nós precisamos imaginar que ela passará pelo Congresso Nacional e pelo Senado. Não adianta votar num presidente progressista e votar num Congresso conservador. Eu dou o exemplo do seguinte: você pega o Movimento Sem Terra, que é um movimento excepcional, tem 2 deputados eleitos dentro do Congresso Nacional. A bancada ruralista tem 280. Você vai ver quantos trabalhadores de fábrica tem no Congresso Nacional, deve ter uns 10. Você vai ver quantos empresários tem 400. Ou seja, então é importante que a gente tenha na mente
a ideia de que é preciso politizar a sociedade na hora de votar. Sabe? Se ela quiser fazer um governo progressista, uma política tributária mais progressista, uma política mais distributiva, nós temos que mudar a qualidade do nosso voto. Nós temos que mudar. O cara tem que saber em quem que ele está votando. Sabe? E, lamentavelmente, a gente não conseguiu. Eu vi você fazer uma live um dia desse, falando da questão dos negros, da questão dos trabalhadores, ou seja, se os negros tivessem consciência que hoje nós somos, os negros são quase a maioria da sociedade brasileira, a gente poderia ter 200 negros na Câmara dos Deputados. Sabe? Mas nós temos quantos? Meia dúzia. As mulheres, a mesma coisa. Porque não basta ser maioria, precisa ter consciência. E ter consciência que tem mulher de extrema-direita, que tem mulher de extrema-esquerda, que tem mulher de centro. É preciso votar nas pessoas corretas que tenham um programa que sejam capazes de atender a necessidade da sociedade. Eu, Eduardo, fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa como você fazer o discurso que você faz. Você é um jovem, não é economista, é engenheiro, é um companheiro que tinha tudo para estar com medo do João Paulo do Sem Terra, tinha tudo para estar com medo do pessoal dos quilombos que você foi visitar lá no Vale do Ribeira, tinha tudo para estar com medo do Lula, ou seja, entretanto, você fez uma opção, acho que foi uma opção de vida que você fez. Você está sendo verdadeiro, Eduardo, não para você está sendo verdadeiro para os teus filhos. Ou seja, amanhã teus filhos vão falar, porra, eu tive um pai que ele trocou as benesses, sabe, de ser um cara do sistema financeiro para tentar ajudar as pessoas mais pobres desse país, para tentar discursar, sabe, falar, pelo menos colocar para fora aquilo que está pensando. Você não sabe como é importante a gente ouvir isso. Era preciso que tivesse mais gente como você, mais gente que se dispusesse a gritar, mais gente que pudesse a denunciar, mais gente que pudesse... E eu não vejo você falando de tirar nada de ninguém, você só quer repartir corretamente as coisas. Você não está propondo uma revolução armada, você não está propondo... Você não tem cara de bolchevique, você tem cara de um companheiro de classe média, bem formado, sabe, que descobriu que tem que estender a mão para as pessoas mais pobres, para as pessoas mais necessitadas, que esse país pode ser mais justo, esse país tem muita riqueza, sabe? Agora, meia dúzia se apoderaram da riqueza. Então, você pode ter certeza do seguinte, outro dia, numa live, eu até falei, por que a Globo não chama Eduardo Moreira para ir lá fazer um debate? O mais jovem economista que ela leva lá é o Maílson da Nóbrega. Você nem sabe que o Maílson da Nóbrega foi ministro do Instituto também, famoso Plano Verde. Ou seja, por que não leva um jovem como Eduardo para falar? Sabe, vai lá num Jornal Nacional para o povo saber, sabe, que tem gente que pensa diferente, que tem gente que, sabe, lamentavelmente não tem espaço para você. Antigamente tinha debate entre os economistas. Você está lembrado, Beluso era um debatedor importante, Maria da Conceição Tavares debatia com Delfim Neto, debatia com Jabas Passarinho, debatia com Roberto Campos, com Mário Henrique Silva. Eram grandes economistas, eram grandes pensadores. Hoje não. Hoje é analista de sistema que vai lá fazer o debate e vai falar aquilo que eles querem que fale. Não tem nenhum contraditório. Eduardo, eu vi você fazendo o debate no Senado sobre a questão da Previdência Social. Eu ficava falando, porra, era importante que todo mundo ouvisse. Sabe? O que acontece? Você não foi chamado num canal de televisão para ser o contraditório. Ou seja, nós viramos uma imprensa de pensamento único. Ou seja, a questão da reforma, a Globo bate no Bolsonaro, no coronavírus, mas a Globo defende todas as reformas que o Guedes está fazendo. Todas as reformas. Inclusive, ontem eu vi um canal de televisão dar um cacete no Lewandowski, porque o Lewandowski deu aquela liminar proibindo a PEC da morte dos trabalhadores, acho que é a medida provisória, a PEC 93, que autoriza diminuir o salário dos trabalhadores. O Lewandowski deu a liminar proibindo. Ontem eu vi um jornal, sabe, esculhambando o Lewandowski por conta disso. Eles estão unidos na defesa da destruição do Estado brasileiro. Eles querem que tudo seja privatizado como se tudo fosse maravilhoso na mão dos privados, e não é. E você conhece por dentro o sistema financeiro. Eu conheço por dentro o sistema das indústrias brasileiras. Ou seja, não existe, sabe, esse empresário santo. Somente um Estado dirigido por pessoas comprometidas, com um Congresso sério,
constituições fortes que podem cuidar dos interesses totais do povo. Sabe? Senão a gente não tem jeito. Eles agora querem fazer a reforma tributária para diminuir o pagamento dos ricos. Eu fico imaginando, Eduardo, o seguinte, olha, você pega todos os países que têm uma carga tributária alta, o povo tem um bom padrão de vida. Você pega todos os países que têm uma carga tributária muito baixa, o povo vive na maior desgraça possível. É só olhar a África e a América Latina. Eles vêm da ideia que carga tributária baixa, sabe, é motivação da empresa investir lá. E não é verdade. A empresa não investe por causa da carga tributária, a empresa investe por causa, sabe, da ciência e tecnologia que tem no país, por causa do mercado que tem no país. Sabe? É isso que ela vai fazer investimento. E, lamentavelmente, aqui no Brasil, você tem uma elite, e agora que eu estou lendo muito sobre a escravidão, Eduardo, eu sinceramente, estou compreendendo melhor a elite brasileira. Sinceramente, ainda a mentalidade escravocrata toma conta do nosso país. Você tem uma elite perversa, lamentavelmente, é triste dizer isso. Não é à toa que a gente foi o último país do continente a ter uma universidade pública. Você imagina um país do tamanho do Brasil ser o último a ter uma universidade pública? A Argentina já tinha feito a sua primeira reforma universitária, o Brasil não tinha a primeira ainda. Isso explica a nossa pobreza intelectual, a nossa pobreza moral. Sabe? É por isso que eu fico dizendo para você, nós vamos ter que construir um outro mundo, Eduardo. Eu estou velho, mas eu vejo você muito novo. Sabe? Você tem pelo menos uns 50 anos para frente ainda para brigar, meu cara. E se prevalecer, eu estou sempre naquela que é o seguinte, se já nasceu o cara que pode viver 120, pode ser eu. Agora, se pode ser eu, pode ser você também. Então, o que é importante, Eduardo, eu não sei se você se sente assim. O que é importante, eu fico ouvindo você falar, eu acho que você deve ter perdido alguns amigos pelo caminho, sabe? Alguns pseudos compadres você foi perdendo pelo caminho, mas certamente você ganhou muita nova amizade. Mas eu acho que a coisa mais importante que você ganhou é você saber que você coloca a cabeça no travesseiro toda noite e vai ter um sono de um homem orgulhoso de estar sendo verdadeiro com você, com a sua família e com o povo pobre desse país. É isso que compensa. No fundo, é isso que dá para a gente motivação para brigar. Então, eu acho que o mundo não será mais o mesmo, Eduardo. O mundo não será mais o mesmo depois do coronavírus. E não será mais o mesmo o mundo todo, não é no Brasil, não, é no mundo inteiro. Esse país não mereceria, no século XXI, ter eleito um cidadão como Bolsonaro. Eu, às vezes, fico pensando o estágio que o ódio tinha chegado nesse país. O estágio de desumanidade que as pessoas chegaram nesse país. Então, nós vamos ter que recuperar, sabe, esse país. Esse país é um país bom. Senhor... Fala. O senhor sabe, presidente, que isso que o senhor falou dos amigos, né? No começo realmente foi muito difícil. Não que seja fácil hoje, mas no começo eu perdi todos os amigos antigos que eu tinha e não tive tempo de fazer novos, né? Então foi muito a possibilidade da família me dar esse suporte, né? A Juliana, que o senhor conhece, aliás, quem não sabe, minha esposa, ela fez o papel de Dona Marisa no filme do presidente Lula, né? Então, muito me contou aí sobre a história, desde o começo, dos sindicatos, etc., do senhor, mas no começo foi muito difícil, né? E num dos momentos mais difíceis, eu li um livro do São João, no século IV, e ali é quando a igreja tinha acabado de virar a igreja oficial do Império Romano, então deixa de ser uma igreja só idealista e passa a misturar com dinheiro, poder, com política, com tudo isso, e você começa a ter vários desvios de conduta de padres, bispos, etc. E São João Crisóstomo resolve lutar por justiça, resolve lutar por um mundo melhor e etc. E aí ele diz o seguinte, que quando você luta por um mundo melhor, quando você luta por justiça, você desperta 3 tipos de atitudes nas pessoas. Uma das atitudes são as pessoas que veem o brilho nos olhos, essa sua vontade de fazer o negócio ser diferente e se inspiram com aquilo e querem também fazer diferente, e se juntam, né, a essa caminhada. E essa é a reação que a gente mais deseja. Tem um grupo de pessoas
que é um grupo que está tão no seu mundo, fechado, egoísta, que você pode falar A, B, pode ser a favor disso ou daquilo, que ela não vai nem parar para te ouvir, como não vai parar para ouvir ninguém. E tem um grupo, que é o grupo que se beneficia das injustiças. E esse grupo, quando você resolver ser um cara que caminha a favor de um mundo mais justo, ele vai te atacar. E vai te atacar muito. E vai ser agressivo o ataque. E ele fala, e essa é a reação que a gente menos deseja, porque é a reação mais difícil da gente lidar. Mas aí São João Crisóstomo diz o seguinte, mas se você não tiver essa reação, é sinal de que você está errando o alvo. Porque é essa reação que diz que você acertou o alvo no meio. Então é muito importante que você consiga enxergar essa reação como o sinal de que, caramba, acertei. Não é possível que eu vou falar contra o sistema financeiro, sobre a acumulação de riqueza, contra as injustiças, e essas pessoas não vão ficar incomodadas, não vão reclamar, não vão levantar a voz. Se não estiverem reclamando, é porque eu não estou falando o que eu tenho que falar. Então, isso, o senhor até me desculpa que eu interrompi quando o senhor estava falando, mas me veio muito na cabeça isso. E eu falo isso no momento onde muitas pessoas do país, elas passaram a ter medo, né? Porque os milícias virtuais, os robôs, os comentários que entram te xingando e querendo, eles são vistos como algo que, caramba, te deixa dentro da casinha, te faz ficar com medo de sair, te faz ficar assim, amedrontado, amuado. Mas aí eu digo o seguinte, lembrem-se dessa história de São João Crisóstomo. Quando vier essa crítica pesada, é sinal de que você acertou o alvo. E não deixem esse medo impedir vocês de fazer o que tem que ser feito. Presidente? Deixa eu te contar uma coisa muito interessante. Olha, quando eu fui eleito presidente, eu tinha na cabeça que eu não podia errar, porque eu tinha a imagem do Wałęsa. O Wałęsa, quando ele foi presidente da Polônia, ele fez greve no mesmo período que eu fiz. Ele fez greve no estaleiro de Gdansk em 1980 e eu fiz greve na indústria automobilística em 1980. Nós fomos para a Itália junto, eu conheci o Wałęsa na Itália. Na época, me disseram que ele recebeu não sei quantos milhões de dólares para ajudar o Sindicato da Solidariedade. E eu quase que não me pago a passagem, porque o Wałęsa ele era visto como sindicalista que estava derrubando o regime comunista. Então, ele tinha um apoio muito mais forte, além do que tinha o apoio do Papa João Paulo II, que ainda não era Papa. O Wałęsa foi eleito presidente. Quando ele foi candidato à reeleição, ele só teve 0,5% de voto. O cara que só tem 0,5% de voto, o cara não tem nada. Então, eu não queria errar. Então, eu dizia todo dia, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. Porque se eu errar, nunca mais um trabalhador vai chegar à presidência desse país aqui. Bem, quando eu terminei o meu mandato, eu tinha 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de péssimo. Tá? Eu nunca na vida, eu duvido que tenha havido um presidente da República que tenha tido tanto empresário em volta dele como eu tive. Eu atendia mais empresário quando eu deixei a presidência do que quando eu estava na presidência. E todo mundo querendo que eu votasse, todo mundo querendo que eu votasse. Quando eu disse em junho que eu não ia votar, que a Dilma tinha direito de ser candidata a presidente da República, essas pessoas foram se afastando. Aí veio a denúncia da Lava Jato, e aí esses empresários desapareceram. Desapareceram completamente. Ou seja, muitos deles que eu considerava que tinham uma amizade muito grande, nunca sequer ligaram para minha família para saber como é que minha família estava. Então, o que eu fiz? Eu me dotei da seguinte filosofia de vida. Eu não posso ter raiva de ninguém, eu não vou gostar mais ou gostar menos de ninguém, eu vou construir novas amizades, novas relações e vou tocar minha vida, porque é assim que eu vou viver. E eu tinha consciência que a razão pela qual essa gente passou a não gostar de mim é porque uma parcela do povo pobre teve ascensão a espaços que até então eu não tinha. Era muito pobre viajando nos aeroportos, era muito pobre indo para as praias, era muito pobre indo para Miami, era muita gente pobre indo para o restaurante, era muita gente pobre querendo ir para o teatro, era muita gente andando no Parque do Ibirapuera, só para te dar uma ideia.
E essas pessoas não admitiam aquilo, ou seja, a minha empregada doméstica é maravilhosa, mas se ela for empregada doméstica, ela que não vai querer usar o perfume que eu uso na sexta-feira, ela vem trabalhar na segunda-feira com o meu perfume. O meu jardineiro não vai vir aqui com um carro novo na segunda-feira, porque isso é direito meu. Você viu naquele livro, naquele filme, A Que Horas Ela Volta? Não sei se você assistiu. Não assisti. Você tem que assistir. Esse filme é o retrato fiel do que aconteceu nesse país. Um setor da classe média admite. Eu conto uma história que é a mais extraordinária de toda, né? Eu acho que eu já te contei, mas eu comecei nesse assunto, eu vou te contar. Eu fui almoçar na casa de um grande companheiro meu, companheiro histórico, sabe, da tal do testamento. Aí o cara me apresentou a empregada, que era a mais maravilhosa, era mãe de todos os filhos, mãe da casa, tudo. Aí, quando eu saí, a mulher falou assim, Lula, pergunta para o doutor se eu estou no testamento dele. Porque é assim que as pessoas tratam as pessoas mais pobres, sabe? Então, talvez esse seja a única razão. Outra razão é porque eu, todo dia 23 de dezembro, ou toda véspera de Natal, eu ia embaixo de um viaduto em São Paulo tomar café com os catadores de papel e com o morador de rua. Todo final de ano, antes do Natal, eu ia. Era uma profissão de fé. Eu ia, levava quase todo o meu ministério, estava lá o padre Júlio Lancelot, talvez estava um bispo lá. O que era fantástico, eu ficava pensando, pô, será que os empresários não gostariam que eu estivesse jogando golfe com eles? Já pensou o Lula com um taco de golfe? Sabe? E o Estuquinho, ao invés de estar com a câmera, estava carregando aquele saco de taco atrás de mim. Já pensou? Talvez eu não tivesse tanto adversário como eu tenho hoje. Mas, de qualquer forma, eu sou um homem, Eduardo, que eu tenho a cabeça tranquila. Eu durmo todo santo dia. Por isso que, quando eu estava preso, eu dizia, eu duvido que um canalha como o Moro durma com a tranquilidade que eu durmo. Eu duvido que um canalha como o Dallagnol durma com a tranquilidade que eu durmo. Tá? Eu não ia nem tocar nesse assunto com você, mas eu fiquei sabendo aqui, já tinha começado a live, que um juiz de São Bernardo disse que a dona Marisa tem, acho que, 250 milhões como é que fala? A herança da dona Maria, o inventário dela, diz que ela tem 250 milhões. Eu não conheço o parecer do juiz, mas eu quero falar o seguinte, se a dona Marisa tiver uma herança de 250 milhões de reais, eu dou 80% para o juiz. Sinceramente, eu dou para o juiz, eu dou para o filho do Bolsonaro fazer fake news. Eu dou para o cara da Jovem Pan que deu a matéria. Se ela tiver 250 milhões, eu fui o marido mais enganado do mundo, porque eu vivi 43 anos com a dona Marisa. Mas só para você ver que os canalhas não param. Os canalhas não permitem descansar nem quem está morto. Você viu que esse dia, para me ofender, o Bolsonaro colocou uma foto minha saindo do enterro do meu filho. Do meu neto. Essa gente não presta. Essa gente não presta, essa gente é de sangue ruim, essa gente é de cabeça ruim, e essa gente não vai levar o Brasil a lugar nenhum. Por isso, Eduardo, que eu estou com muita vontade. É por isso que eu digo que eu tenho energia de 30, tesão de 20. Eu não quis falar a palavra tesão, mas eu falo tesão de 20, que é para todo mundo entender o que eu estou falando. Eu quero brigar muito nesse país, quero brigar muito, sabe? Eu já cheguei, Eduardo, aonde eu jamais imaginei chegar. Eu acho que Deus foi tão generoso comigo, porque saí da onde eu saí, sabe? Chegar onde eu cheguei, fazer o que eu pude fazer e estar aqui de volta vivo, enfrentando o coronavírus, sabe? Eu, teoricamente, tenho que estar mais com medo do coronavírus do que você, do que o Estuquinho, mas eu não estou com medo. Não estou com medo porque, sabe, se ele chegar aqui, eu vou ter uma conversa séria com ele e ele vai saber que eu ainda quero viver muito, sabe? Que ele vai para outra banda, que ele vai pegar um velhinho de 300 anos e não pega nem um de 80. Estou disposto a brigar, Eduardo. Eu, sinceramente, eu acho que eu vejo você, vejo a equipe de economistas do PT, o Aloysio Mercadante coordenando o NATO, vejo companheiros, sabe, jovens como o Guilherme, sabe, discutindo a Esté, sabe? É um alento. A Maria da Conceição Tavares está com 80 anos, outros economistas, mas o Peludo já está com 70 e pouco, ou seja, mas quando eu vejo surgir pessoas como você, sabe, pessoas como o Guilherme, como o Aloysio Mercadante, ou seja, eu fico otimista de que nem tudo está perdido. Gente. Tem uma nova safra produzindo
verdade, produzindo motivação, produzindo esperança, porque são pessoas como vocês que vão ajudar esse país a dar um salto de qualidade. Sabe? Então, é por isso que eu digo para a juventude, não tenha ódio, não fique com ódio, não seja um ignorante. Ou seja, se você não gostar, sabe, do Eduardo Moreira, se você não gostar do Lula, se você não gostar, goste de você, porra. Goste de você, se respeite e faça as coisas para ajudar os outros. Por isso é que, nesse instante, Eduardo, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz por você, muito feliz pelas tuas lives, muito feliz, sabe, pelo que o PT está fazendo nesse momento. Você sabe que eu fiquei bravo com o PT na PEC dos banqueiros, né? Fiquei muito puto. Eu falei com a Luiz Mercadante, falei com o líder do PT. Não é possível. Eu fiquei guardando essa manchete de jornal aqui, da Folha de São Paulo. Banco Central dos Estados Unidos vai financiar casa, governo, empresa e até cartão. E vai emprestar dinheiro sem limite, aí a juros zero. Aí pega a página de braço. Banco Central Brasileiro e Conselho Monetário Nacional injeta 1 trilhão e 200 bilhões no sistema financeiro, porra, na hora. Na hora. Você viu o cartão que ele distribuiu ontem? Você viu um cartão, a propaganda do governo, nos R$600? Sabe? Esse dinheiro é do governo federal, ele não é do governo estadual, ele é do governo federal. Ora, o Bolsonaro esquece que ele tinha dado R$200. R$200. Ele só teve a coragem de dar 600 porque a Câmara ia aprovar 500 e o PT tinha proposto um salário mínimo. O PT e a esquerda toda. Então, eu acho, Eduardo, que eu sonho, por incrível que pareça, eu sonho pra cacete, rapaz. Eu sonho com o mundo novo, eu sonho com pessoas mais humanas, eu quero humanizar a humanidade. Não é possível que as pessoas não descubram que ser bom é melhor do que ser ruim. Não é possível que as pessoas não descubram que a gente tem que estender a mão para quem está mais fraco que a gente, que precisa um pouco da gente. Sabe, eu quando vejo um Bill Gates dizer que tem 110 bilhões de dólares na conta pessoal, o outro tem 120, o outro tem 140, eu fico imaginando o que essa gente faz com tanto dinheiro, porra. Se o cara quer ter uma boa casa na praia, ótimo. Uma boa casa na Lua, ótimo. Uma boa casa, sabe, em Marte, ainda vai. Mas porra, invista um pouco de dinheiro para cuidar do povo pobre. Sabe? O brasileiro não sabe, mas o sistema de saúde dos Estados Unidos é infinitamente pior do que o brasileiro. Pior do que o brasileiro. Sabe? Essas mortes todas nos Estados Unidos, uma parte dela é porque não tem, o sistema financeiro não suporta a quantidade de gente que está infectada, de gente que vai procurar hospital. Eu tenho informações que tem lugar que eles não estão nem divulgando mais o número de mortes por coronavírus. Estão colocando lá insuficiência cardíaca, insuficiência pulmonar, insuficiência respiratória, mas não coloca mais porque não estão fazendo teste. Então, Eduardo, olha, vale a pena a gente viver e ver pessoas como você, sabe, na linha de frente, sabe? Vale a pena. Eu queria falar, presidente, que o senhor falou de nomes aí do Guilherme Melo, né? Guilherme teve no programa anteontem, ele teve aqui na live, do Beluso que escreve o prefácio do meu novo livro, que chama-se Economia do Desejo, que eu vou lançar esse mês. Ele fala sobre como a iniciativa privada ela vai o tempo inteiro... Está falhando lá. Uma vontade de ter mais, né? E o Estado deveria se preocupar com a economia da necessidade, né? A economia de fazer com que todos tivessem aquilo que garante uma qualidade de vida. E é engraçado, né? Porque essa dignidade, essa qualidade de vida, existe mais do que suficiente dinheiro para que todos tivéssemos essa dignidade garantida. E aí, sim, é quase que impossível, dadas as imperfeições humanas, a gente impedir a economia do desejo. Então, a iniciativa privada, é difícil imaginar o mundo sem ela, mas desde que garantida a economia da necessidade, a economia do desejo sendo algo que depende de estar antes toda satisfeita essa economia da necessidade das pessoas. E eu queria chamar, antes da gente fazer aqui a nossa
a nossa última fala para as pessoas que nos assistem. Hoje a gente teve mais de 50 mil pessoas simultaneamente nos assistindo. Isso eu nunca vi numa live assim, aqui nesses canais de YouTube. É muita gente, isso é muito legal, porque é uma chance da mensagem chegar a muita gente. Eu queria chamar uma pessoa para fazer uma bênção, antes de colocar na tela, lembrando o seguinte: eu tenho dedicado esses últimos anos da minha vida a enfrentar os meus preconceitos e a assumir aquelas coisas que ficaram impregnadas em mim por ter nascido dentro dessa bolha, que é a bolha da Zona Sul do Rio de Janeiro, da classe média, do mercado financeiro. E o primeiro passo para a gente conseguir enfrentar uma coisa é assumir e identificar que você tem esse tipo de preconceito. Foi por isso que eu quis começar essa minha convivência com as pessoas mais pobres, morando no MST, que é onde eu tinha o maior preconceito de todos, né? E por falar em preconceito, uma das coisas que eu comecei a fazer foi estudar todas as religiões. E foi muito interessante quando eu li o Alcorão, eu li o Alcorão inteiro, depois de ter lido a Bíblia inteira, e descobri que no Alcorão falava-se, assim, muito bem de Jesus, né? Falava-se de Jesus como sendo um mensageiro de Deus que trouxe uma mensagem maravilhosa, e o incômodo do Alcorão em relação não era a Jesus, era em relação às pessoas que tinham tido contato com Jesus, que foi uma pessoa que veio para falar o seguinte: olha só, vocês esqueceram da mensagem. Vocês, novamente, Abraão veio falar que o pessoal só olhava os símbolos e tinha esquecido da mensagem. Aí a gente passou a se preocupar com a mensagem, num dado momento, a gente se esqueceu da mensagem e voltou a só olhar os símbolos. Aí vem Jesus lembrando da mensagem e falando para a gente esquecer os símbolos. Aí vocês transformaram Jesus num símbolo e esqueceram de viver a mensagem de Jesus. Então, o Alcorão tem essa mensagem que é muito bonita. Você falou o seguinte: não se esqueçam da mensagem de Jesus e pensem que vocês são cristãos só porque você tem um santinho de Jesus e que você fica na frente do Jesus todo dia olhando para uma estátua. Você tem que lembrar da mensagem que está por trás daquela estátua. E por que eu estou te falando isso? Isso me fez perder muito preconceito também sobre essa religião tão bela, tão bonita, que é tão massacrada pela opinião pública, que é o Islã. E eu estou falando isso porque a gente agora vai ter uma bênção de uma pessoa que não tem Jesus como símbolo, tem Jesus como mensagem, o Deus vivo. E o Deus vivo, ele está nos pobres, está naquelas pessoas que só tem o que elas são, só tem o próximo, porque tirando isso elas não têm mais nada, né? É muito claro a Bíblia nessa história de que é dos pobres o reino de Deus. E se tem alguém nesse país que vive essa realidade dos pobres, que vive essa caminhada de Jesus, que vive essa travessia, que é o que a gente celebra com a Páscoa, palavra que quer dizer travessia, é o padre Júlio Lancelotti. E eu queria chamá-lo aqui agora para nos agraciar, né, nos iluminar com uma bênção nessa sexta-feira da Paixão, nessa sexta-feira santa. Padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho absolutamente maravilhoso com as pessoas carentes, que são as primeiras a serem esquecidas, né? Eu vindo aqui para esse meu retiro, eu parei num dos faróis de São Paulo, ali em frente à Pinacoteca, e aí vieram várias pessoas assim perto do meu carro, eu abri o vidro, e aí cumprimentei eles todos, etc., e dei ali um pequeno dinheiro para eles, e eles comemoraram como se fosse um gol de futebol. E no dia seguinte eu li que as pessoas mais pobres de São Paulo estão tomando água o dia inteiro para enganar a fome, ou seja, na hora que o bicho pega, a gente esquece do próximo, e isso não é viver a mensagem santa. Não adianta você fazer uma ceia com a sua família hoje, não adianta você rezar todas as coisas que estão escritas ali no rito cristão, se você esquecer da mensagem de Jesus, transformar Jesus em símbolo e esquecer a caminhada de Jesus. E uma pessoa que trilha essa caminhada de uma maneira absolutamente maravilhosa é o nosso amigo Padre Júlio Lancelotti, e eu queria passar a palavra para ele agora, já agradecendo o seu tempo e o seu trabalho e sua travessia, Padre Júlio. Eu agradeço, Eduardo. Quero mandar um abraço para você e um abraço para o querido presidente Lula. Lula, quem nunca te abandonou e nunca deixou de pensar em você é o povo. Eu te falei isso lá em Curitiba. Os pobres, os catadores, os moradores de rua sabem que tem o presidente Lula como um aliado sempre. Hoje, pela manhã, mais de 1.000 moradores de rua tomaram café lá na nossa paróquia, levaram lanche, sacolinhas,
Lá, mais de 1.000 estão passando hoje no Largo de São Francisco, onde os frades franciscanos estão partilhando alimentos com eles. Mas é preciso que os moradores de rua tenham acesso rápido a essa transferência de renda, porque eles não têm CPF, muitos não têm o RG, muitos não estão conseguindo acessar o aplicativo. Imagine que o aplicativo da Caixa Econômica Federal quer que receba uma mensagem por SMS. Isso não é possível. E nós estamos pedindo ao governo federal, à Caixa Econômica Federal, que eles possam ter acesso por uma via específica, mesmo que seja pelas entidades sociais, que atestem o nome da mãe, a data de nascimento, para que eles possam ter acesso. Mas eu queria pedir muito a bênção de Deus. A bênção de Deus para nós é a partilha. A bênção de Deus para nós, já dizia São João Crisóstomo, que o Eduardo lembrou, é partilhar a vida, é partilhar o pão. Esse é o único sentido da vida. Jesus, hoje, na cruz, lembra para nós isso, a fidelidade até como nos diz São João, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os. E Jesus nos disse nessa quinta-feira santa, vocês entenderam o que eu fiz? Façam isso também. Sejam servidores, amem os pobres, esquecidos, protejam os que sofrem. E uma coisa, Eduardo, que a gente está pedindo muito aqui em São Paulo, e alguns lugares do Brasil até estão pensando, mas até Londres já fez isso, usem a rede hoteleira para hospedar mulheres com crianças, casais, mulheres que estão pelas ruas. Há muitas mulheres com crianças, há muitos hostels que estão fechados, muita rede hoteleira que vai quebrar. Em resposta. E o Estado poderia que essas pessoas sejam acolhidas à estrutura que já existe a rede hoteleira. Não estão pedindo para os hotéis de 5 estrelas, mas há uma rede hoteleira mais popular que poderia acolher essas pessoas que estão pelas ruas. Hoje, Lula, um morador de rua falou para mim, faz uma coberta. É madrugada, fez muito frio. Me arranja pelo menos uma coberta. É triste quando nós vemos numa cidade onde o contraste de uma economia perversa, de um sistema econômico perverso, mata os mais pobres. Os irmãos de rua, muitas vezes, não encontram outro lugar a não ser a calçada. Hoje, muitos diziam para mim, padre, eu moro embaixo do viaduto. Então, a bênção de Deus para nós é partilhar o pão. Então, eu queria pedir muito que, por intercessão da Virgem Maria, Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, que hoje nós chamamos de Nossa Senhora das Dores, também da esperança, das misericórdias. Que nós olhemos hoje o peito de Jesus traspassado pela lança, aberto por amor. E que quando o irmão de rua diz, padre, arranja pelo menos uma coberta, um pão, um alimento. Hoje eles se alimentaram bastante, comeram, mas tem que levar para depois. Alguns pegam 2 lanches, um é para eu comer mais tarde. Então, nós precisamos ver, como o Eduardo lembrou, a necessidade do povo. É aí que está o caminho. A necessidade do povo mostra a possibilidade da nossa humanização. Que Deus misericordioso e cheio de bondade abençoe a todos, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. O melhor abraço para você, Lula. Você sabe quanto eu te quero bem, o quanto você é importante para nós e para a nossa luta. A única vez que os moradores de rua entraram no Palácio do Planalto foi com você, presidente. Todas as vezes que você veio passar o Natal com os moradores de rua, você estabeleceu a política nacional para a população de rua. Os catadores tiveram condições de vida. Eu queria lembrar, Eduardo, só uma última coisa muito bonita. Um dia eu fui na reunião no BNDES com o Lula e os catadores, para ver o financiamento do BNDES para os catadores e para as cooperativas.
Quando os técnicos do BNDES fizeram a explicação, o Lula olhou para os cantores. Vocês entenderam? Eles falaram, não, presidente. Aí ele disse, nem eu. E falou para o pessoal do BNDES, explica outra vez, porque eu só vou entender quando eles entenderem também. Isso é um princípio fundamental. E eu escrevi isso naquele livro Espiritualidade de Lula. Nós só vamos entender quando os pobres entenderem também. Nós só vamos comer quando os pobres comerem também. Nós só vamos ser felizes quando os pobres forem também. Deus abençoe a todos, uma boa Páscoa e que essa Sexta-feira Santa nos humanize. Amém. Amém. Presidente, amém. Com o senhor. Feliz Páscoa, Júlio. Eduardo, feliz Páscoa. Eu queria dizer uma coisa para você para terminar. Não sei se você vai terminar já, mas eu queria dizer o seguinte: olha, nós temos condições de construir um outro mundo. Padre Júlio, eu estou convencido disso. A coisa que eu mais tenho clareza, Eduardo, é que a coisa mais barata para um governo fazer é cuidar de um pobre. É a coisa mais barata. Sabe? Cuidar do cara da van é muito caro. Cuidar de um grande empresário é muito caro. Agora, cuidar dos pobres é quase nada. É quase nada. Ou seja, levar a coisa mais barata é você garantir que as pessoas tomem café, almoço e jante todo dia. Uma coisa que a gente tinha conseguido fazer no Brasil e que, lamentavelmente, isso foi jogado fora outra vez. Porque, Eduardo, tenha na cabeça uma coisa: pobre, para uma certa elite que cuida de finanças nesse país, é apenas um número. Não é um ser humano. Não é o igual. Sabe? Não é um semelhante. É um número. É uma coisa. É uma coisa que vale muitas vezes menos do que um outro animal qualquer. Então, é esse mundo que nós precisamos destruir e construir um mundo de solidariedade, um mundo de harmonia, um mundo de paixão, sabe? Um mundo em que todo mundo gosta de todo mundo, Eduardo. Eu não tenho que querer que você seja igual a mim ou você seja igual a mim. Não. Cada um de nós, seja o que for, mas nós temos que nos respeitar. Nós temos que ser solidários e temos que repartir o pão de cada dia. Eduardo, tenho uma imagem na minha cabeça. A minha mãe era uma mulher que passava muita necessidade. Não foram poucas as vezes em que minha mãe estava no domingo em casa com 8 filhos e não tinha feijão para colocar no fogo. E eu não via minha mãe reclamar. Minha mãe não reclamava, ela só falava: amanhã a gente vai ter. Amanhã a gente vai ter. E ela estava sempre acreditando que amanhã ia ter. Essa foi a minha formação. É por isso que eu não sou um cara raivoso, não sou um cara... Eu sou um cara que tenho sempre esperança, estou sempre acreditando que a gente vai encontrar um dia melhor para a gente viver. E é esse mundo que nós precisamos passar. Eu conto sempre que, às vezes, eu morava na Vila Carioca, Padre Júlio, lá perto do armazém do IBC. E eu lembro que, às vezes, chegava uma pessoa toda maltrapilha, barbuda, com um saco na mão, batendo palma, e o que a pessoa pedia? Um prato de comida. Você sabe o que, naquele tempo, as pessoas faziam? Pegava aquele maltrapilho, levava para dentro de casa e dava comida para ele junto com a família na mesa. Hoje, se isso acontecer, Eduardo, a pessoa chama a polícia. A pessoa não atende. Sabe? A pessoa não acha que tem nenhuma obrigação de atender essas pessoas. Então o mundo está ficando assim. É por isso que o Brasil elegeu um Bolsonaro. É por isso que os filhos deles acham do jeito que acham, se dão ao direito de mentir, se dão ao direito de zombar das coisas, se dão ao direito de não acreditar, se dão ao direito de receitar remédio. Imagina um presidente da República, sabe, receitando o remédio na televisão. Não, toma isso aqui, vai melhorar, toma isso aqui. Sem nenhum respeito a tudo, sabe, que os nossos cientistas aprenderam, a tudo que os nossos laboratórios, os nossos centros de pesquisa fizeram na história. Então, é esse país, Eduardo, que nós temos que mudar. É esse país que nós precisamos mudar. E sabe, quando eu vejo uma pessoa como o Júlio, sabe, eu conheço a história do Júlio há muito tempo, sei quantas porradas ele já tomou, quantas vezes ele já foi achincalhado. Da mesma forma que eu via achincalhado o Paulo Evaristo Arnes, sabe?
Dom Paulo era muito provocado pela direita, pela extrema-direita. O Júlio é a mesma coisa. Eu sei que você também é ofendido, você é provocado, sabe? Mas é o seguinte, não dá para baixar a cabeça. Sabe? A gente encontrou o caminho certo que Cristo nos ensinou. Sabe? Olhar para o teu semelhante, sabe? Olhar para o pobre e dê um pouco do que você tem para ele. Vamos partilhar, vamos ensinar, não vamos nunca rejeitar. Então, eu quero te agradecer por essa live de hoje, Eduardo, pela Semana Santa, que daqui a pouco eu vou para a cozinha, viu? Daqui a pouco eu vou cozinhar, vou fazer um peixinho aqui, sabe? Vou fazer... A Janja comprou eu tenho que fazer uma caminhada, se me der na telha aqui. Tá? E, Júlio, nós vamos nos encontrar. Por enquanto, eu estou recolhido aqui dentro de casa, sabe? Ninguém quer que eu saia. Você sabe que eu não vi meus irmãos depois que eu voltei da Europa. Eu não vi minha netinha Letícia, que deve estar com 20 e poucos dias agora. Eu não vi o Pedro e a Laura, eu não vi o Fábio, não vi ninguém. Ou seja, e também não quero que eles venham aqui. Eu também não quero passar nada para eles. Né? Então, eu estou doido. Eu passei 580 dias preso, tá? Mas eu estou mais incomodado agora, que eu estou aqui, parecendo que eu estou preso. Ou seja, sabe? Obviamente que a Janji é a minha carcereira muito melhor do que o Chastal e do que o Paulão, da Polícia Federal. Então é o seguinte, gente, olha, Deus abençoe vocês. Eduardo, beijo na esposa, beijo nos filhos, sabe? Júlio, beijo nos nossos companheiros. Se você encontrar com eles hoje, dê um puta de um abraço e que Deus abençoe vocês. Continue na luta, porque somente com muita luta nós vamos vencer. E com cara boa, Eduardo, cara boa, não transmita nunca ódio, continue sempre sorrindo, sabe? Porque quem é do bem não precisa ficar de cara feia. É isso mesmo, presidente. Eu queria agradecer, que alegria, né? Que oportunidade, que privilégio ter uma bênção do Padre Júlio, que tem esse contato direto com o divino através dos irmãos e irmãs mais pobres. Queria deixar um abraço muito carinhoso para a sua família, para a Janja, para todas as pessoas que estão nesse confinamento, para o Stuquinha, que tanto ajuda deu para a gente. Queria deixar um abraço muito grande, o Padre Júlio Lancelotti falou dos freis franciscanos, para o Frei Davi, um grande amigo que tem um trabalho absolutamente maravilhoso, tanto com essas pessoas que estão desassistidas, como com a comunidade negra, através da Educafro. E queria falar, essa passagem do BNDES é maravilhosa, né? Porque os franceses falam muito de uma coisa chamada de terrorismo intelectual, que são as pessoas falarem difícil, não, na verdade, eu não vou te explicar que você não vai entender direito, porque isso envolve a estrutura financeira do mercado, etc., é o seguinte, esquece o terrorismo intelectual. O Einstein, que é muito mais inteligente que qualquer um deles, falava o seguinte, olha, se alguém não conseguir te explicar fácil uma coisa é porque ele não entendeu. Então, quando o cara começar a complicar muito, é que nem ele entende o que ele está falando. E a verdade é o seguinte, eu estou aqui, né, na minha chácara e todas as vezes eu olho para uma planta e vejo a planta e ela dá uma lição de vida para mim tão grande, que é o seguinte, se eu regar a planta pela folha, cai pouquinha água na raiz e ela morre, a planta, desnutrida, porque não recebe aquela água que ela precisa. Se eu rego a planta pela raiz, ela absorve toda aquela água e ainda chega um pouquinho de água lá nas folhas. Ou seja, se a gente rega a nossa sociedade pela raiz, pelos mais pobres, por aqueles que precisam, o Eduardo Fagnani nos lembra aqui que 30 milhões de brasileiros vivem com mais de 3 pessoas dentro de casa, em espaços muito pequenos, né? A Jandira me lembra aqui, mandando uma mensagem, que da necessidade dessas políticas não pararem agora de confinamento, porque os mais ricos estão protegidos e entendidos, quando agora a doença está chegando nos mais pobres, a importância da gente orientar para os mais pobres essa fase que a gente está entrando da crise. E eu termino, presidente Lula, Júlio Lancelotti, falando uma coisa que ficou muito clara na minha cabeça quando eu visitei o MST, eu cheguei a essa conclusão, que aquilo tinha sido escondido de mim durante toda a minha vida. Eu pensava o seguinte, toda casa que eu entrei, sem me conhecer, sendo uma pessoa de fora,
aquelas pessoas mais pobres, elas imediatamente não perguntavam quem eu era, me ofereciam um café, perguntavam se eu queria almoçar e falavam que se eu quisesse dormir na casa deles, eles saíam do quarto e dormiam na sala para deixar o quarto para mim. E eu pensava, será que eu faria a mesma coisa se um deles chegasse na minha casa, com tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, eu com tanto que acumulei, eles com quase nada que acumularam, e eles servindo, oferecendo, compartilhando, e eu querendo proteger, juntar o mais. Então, aprendi muito com eles. Cheguei a uma conclusão, presidente. A conclusão é a seguinte, quem governa para os ricos, como esse governo está querendo fazer, leva uma sociedade ao colapso, leva uma sociedade ao caos. Quem tem um discurso de que quer governar para todos, na verdade, dadas as estruturas que existem, acaba governando para os ricos. E quem decide governar para os pobres, governa para todos. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Quem governa para os pobres, governa para todos. Porque o dinheiro que chega para o pobre, ele acaba chegando no rico. Mas o dinheiro que começa pelo rico, ele não chega nunca na mão dos pobres. Então, eu queria agradecer de coração, me sinto um privilegiado de estar aqui com o presidente Lula, com o padre Júlio Lancelotti, e que a luz dessa bênção que o senhor deu, padre Júlio, ilumine a todos nós nessa sexta-feira da paixão. Paixão que quer dizer sofrimento, e é através do sofrimento que a gente cria a empatia, se coloca vestindo a sandália do próximo e consegue compartilhar esse sofrimento, compaixão. Compaixão vem de compartilhar o patis, compartilhar o sofrimento. Que hoje seja um dia não só de festa, mas um dia de pegar um pouco do sofrimento desses nossos irmãos e irmãs e falar o seguinte, me dá que eu seguro um pouco para aliviar teu ombro, porque isso é Páscoa, a gente dividir também o sofrimento. Um grande abraço, um grande beijo, com muito carinho para todos vocês. Presidente Lula, um grande abraço, padre Júlio, um grande abraço com todo carinho e muito obrigado por vocês terem estado aqui nessa live hoje. Um abraço, Eduardo. Um abraço, Júlio.